Bom, então, nosso diário de bordo do episódio de hoje, recebemos aqui Flávia Saad e Ludmila Rossi, maravilhosas, fundadoras do Juicy Hub e também apresentadoras e produtoras do Lendários e Portuárias, que é um podcast novo aí na área, fresquinho, e elas falaram muito sobre gênero no porto, mulheres no porto, criatividade, a questão da relação porto-cidade, incentivos, relação com a prefeitura, empresários, a parte do capitalismo, a parte do... A mulher que trouxe a soja pro Brasil. A mulher que trouxe soja pro Brasil. Sabiam que soja não é... Ah, o Brasil é o maior exportador de soja. Mas sabe quem trouxe? Uma pessoa muito importante aqui de Santos. Assista para você descobrir. E aproveita e deixa um like aqui pra gente, deixa comentários e faz esse conteúdo chegar em mais pessoas, combinado? Fala, Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido podcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E hoje, na verdade, não é marujo, né? A gente fala marujo no geral, mas são marujas. Vamos falar de um episódio recheado de mulheres, gente. Vamos falar de muita coisa aqui com relação à mulher no porto. Mas antes, né, aqueles recados paroquiais que você já conhece. Se você ainda não nos conhece, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. E você que já nos conhece, muito obrigada pela sua audiência. Continue conosco. Aliás, semana que vem, quem for a Intermodal, por favor, passe no nosso stand. Estaremos com um stand, um espacinho. Eu esqueci o número do stand, mas depois a gente bota aqui qual que é o número do stand. Tu lembra? Não. Gente, a Intermodal não dá pra lembrar, né, gente? O negócio é imenso. Segue nas redes aí. Segue nas redes, a gente vai divulgar lá acompanha, no dia. exatamente. Pra você visitar a gente, tá? Quem sabe não rola um brinde aí, eu não prometo nada, tá? Mas vai lá visitar a gente, porque Intermodal é a maior feira de comércio e logística da América Latina. Estaremos lá fazendo cobertura do evento, beleza? E queria agradecer também quem nos ajuda nesse projeto, que é, como sempre, LogComEx, inteligência de dados para comércio exterior, pesquisa de mercado, estudo de análise de cenários, vários produtos, ferramentas, serviços para análise de dados e decisões assertivas. E a nossa querida T2S, que é a nossa patrocinadora primeira aí, nossa master patrocinadora, que é a empresa de tecnologia e software para o setor portuário. E hoje, quem está representando a T2S aqui é o nosso querido co-host, Ricardo Pupo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui hoje no meio das mulheres. Você apresentou só as mulheres, mas bendito tem eu aqui, fruto. O cabelo é comprido, mas até deixar a barba para não confundir aqui. Para não confundir. Mais um pouquinho não sobe nem lugar. Porra. Muito obrigada pela sua presença. Prazer. E meninas, eu tô nervosa com a presença de vocês, porque eu sou fã das aula, duas. fica não, já deu uma aula aqui é. apresentando com essa segurança. Não tô nervosa nada, Tô sim, gente, tô sim. tá Só Deus nada. sabe a escola de samba que tá aqui dentro. Ludmila Rossi, sou sua mega fã, muito obrigada pela presença. E Flávia que Saad, agradeço. muito obrigada. Obrigada, meninas. obrigada, Ricardo. É um prazer receber vocês aqui. Gente, chamamos vocês aqui porque a gente queria saber um pouquinho, porque eu sei que vocês são da área do marketing. As duas são do marketing. Eu sou jornalista. Ah, comunicação e marketing tá ali estamos na na veia. comunicação, né? A gente queria pedir para vocês comentarem um pouquinho da trajetória de vocês, brevemente, sobre que área vocês atuam, né? E logo em seguida a gente entra nos outros papos que nos trouxeram até o porto. Exatamente. O que a do marketing e a da comunicação vão fazer no porto? Estão fazendo... Ô, Flávia, acho que é legal a gente contar brilhantemente. que a gente tá gravando um podcast juntas, né? Que se eles não Acho que tivessem convidado... Pela primeira vez. Talvez, né? não, a gente Olha, já gravou, mas a assim, gente já a gente gravou como o nosso entrevistada, próprio. né? É difícil. Talvez não, mas um dia muito especial pra gente, Sim, né? com certeza, com certeza. Ó, eu nem apresentei vocês, de onde vocês são, né? Porque eu já tô deduzindo, todo mundo sabe do Juice, etc. Mas falem Vamos direitinho lá. de onde vocês são. Eu sou jornalista de formação, né? E em 2011, eu e a Lud, a gente se conheceu. A gente não se conhecia, apesar de muita gente achar que a gente se conhece desde a infância. A gente não se Parece conhecia. mesmo. Se conheceu em 2011, tomando um café, né? Por causa de pessoas que a gente tinha em comum. Uhum. E resolveu bancar um projeto juntas que se tornou o Juicy Santos, né? Começou legal. em 2011. Uhum. Eu sempre eu trabalhei já por muitos anos na imprensa convencional, né? Cobrindo cidade, cobrindo tudo que vocês podem imaginar. E sou uma apaixonada por Santos. O meu radar sempre foi muito ligado para as coisas que estavam acontecendo aqui na cidade. Uhum. E o Porto é uma delas, né? O Porto exerce
uma mística, assim, acho que desde que eu era criança, né? De você morar aqui e passar pelo porto, passar pela Avenida Portuária, a atual perimetral, né? Pelos containers, e sentir o cheiro, e ouvir o barulho, né? Ele exerce esse fascínio, eu acho. Esse mistério, talvez, um pouco, né? Sim. E então a gente fundou o Juicy Santos, né? Em 2011. E estamos aqui, né? Então eu me tornei uma jornalista empreendedora. Tive que desenvolver aí várias habilidades, né? Também nunca me imaginei na frente das câmeras, mas hoje é o que a gente faz, né? O que eu faço também tá muito presente no meu dia a dia. E entender também como que nós podemos gerar debates, gerar atitudes de transformação para a gente fazer essa integração e que todas as partes da cidade conversem entre si, né? É muito isso que o Juicy Santos faz hoje. É uma das coisas que sem querer cortar, já cortando, você falou do porto e da cidade, né? É uma das minhas angústias. Eu sinto um distanciamento ainda, né? Não é todo mundo de Santos que sabe que é porto. E existe também essa outra perspectiva de que o porto é um local fechado e segregado, né? Sim. E não abre tanto as suas portas para que a gente para que a gente entenda a importância dele pro nosso dia a dia, né? O tamanho dele, porque às vezes ele é uma coisa muito efêmera, né? Por onde chega a comprinha do AliExpress, né, gente? Por onde vocês acham? Acho que se é impresso 3D do lado da sua casa? Não. Nem sempre é por Curitiba, né? Exatamente. Mas eu acho que o porto, o navio, toda essa imagem gera esse fascínio, né? Quando a gente tá na praia e vê o navio passando, né? Total. As crianças são expostas a isso desde cedo, mas ainda permanece esse mistério. E um pouco do que a gente tenta fazer no Juicy hoje é também ligar essas pontas, né? E fazer com que faça parte do nosso cotidiano, né? Sim. Quando vocês se conheceram, o Juicy já existia? Não, a gente Vocês se conheceu no dia que a gente montou o Juicy. Uau! Como é que surgiu a ideia? Assim? No dia 26 de janeiro, que é o aniversário de Santos, né? E publicou o Juicy em 2011, 26 de janeiro de 2011, e publicou o Juicy no dia 21 de fevereiro de 2011, né? Quase um Por mês acaso, aí. hoje está completando 13 aniversário. anos. Por isso que eu brinquei, né? Da gente muito especial. Gravando. E acho que essa história é muito representativa do que a gente do que a gente já era, né? Nessa época, que vamos fazer um negócio rápido, vamos fazer com o que a gente tem. É o bora, né? É o bora, porque a gente tem muitas diferenças entre nós, mas se tem uma coisa em comum que a gente tem bora, né? Vou executar. Vamos fazer, exatamente. Vamos fazer. E a Lud, eu já tinha... O que desencadeou a iniciativa, assim, de... A história de criação era assim, né? A gente brinca que tem uma história de criação muito interessante. A gente... Eu sempre fui empreendedora desde criancinha, eu sempre brinco, né? Não sou a criança investidora, né? Que tem a piada na internet, não. Mas eu sempre fui uma criança muito empreendedora. Então, eu já tinha a MKT Virtual há 10 anos quando a gente montou o Juicy. A Flávia vinha de um incômodo dela tá na mídia tradicional, né? Que é uma mídia hegemônica aqui da cidade. E ouvi muita gente falando mal da cidade. E eu, por outro lado, estava ali montando um negócio, né, há 10 anos e sempre sofria muito de perda de talento para outras cidades, como São Paulo. Via o pessoal, a gente via muito, na época a gente tinha 29 anos, né? A gente via muito o pessoal menos 30 falando, pô, não tem nada pra fazer aqui em Santos, né? Que saco essa cidade. E no fim das contas a gente falou, será que isso? A gente partiu de uma pergunta, será que isso é verdade mesmo? Ou o pessoal só tem baixa autoestima, né? O que é curioso, falar que o Santista ele é super orgulhoso, mas até a página B, né? E o Juicy fez muito parte desse movimento de resgate desse orgulho local, né? A identidade, né? É um legado imenso que se o Juicy acabar hoje, não vai acabar, tá? A gente é muito grande pra falir, tá? Mas assim, assim... tudo pode acontecer, né, na vida de uma empresa, as empresas têm ciclo de vida, mas se tem uma certeza que a gente tem, é que o Juicy já deixou esse legado para a cidade, né? Então, a gente nasce dessa inquietação das pessoas falarem mal da cidade, né? E você não consegue ter prosperidade sem autoestima.
Então, Exatamente. o nosso primeiro... Perfeito. Você não consegue inovar sem autoestima, né? Então, a nossa primeira motivação foi, cara, como a gente resgata né, essa autoestima das juventudes, dos jovens, para entender que é possível ficar aqui. Porque essa é a história da MKT, né? Eu e o Maurício, que é meu sócio, meu marido, né? Estamos juntos há quase 30 anos. Uau! Eu tenho... 42, não, mentira. A gente está junto há 27 anos. A gente tinha muito a vontade de ficar e permanecer na cidade, que eu acho que é a minha história de vocês Era também, isso que eu ia né? falar. É bem a história de vocês essa. Eu e queria muito... subir pra São Paulo. Exatamente, tinha a chance, né? O Maurício chegou a fazer entrevista, mas a gente queria ficar. Né? Quais eram as opções das pessoas que queriam ficar? Trabalhar com tecnologia em 2001, que foi como a gente começou, era, cara, coisa de retardado, né? Assim, basicamente isso. Então a gente ajudou também a construir esse mercado. O Maurício, o marido dela, a gente estudou junto. A gente era colega. Eu lembro de quando vocês montaram a MKT. A gente visitou lá vocês quando estava começando ainda. A gente ficava lá no ovo, né? É muito curioso. Então, assim, a minha história é de empreendedorismo, né? E eu falo que empreendedorismo é diferente de gestão, né? Eu sempre fui muito empreendedora, de querer executar, de querer ter ideias, de ser muito proativa. Eu nunca tive carteira de trabalho, né? Assim, isso é sinal de alguns privilégios, sem dúvida. Mas eu nunca tive carteira, ninguém assinou minha carteira de trabalho, porque ela nunca existiu na prática. Nunca tive carteira de motorista também. Tá? Mas você já assinou várias, né? Eu achei que eu era a única. Já assinou muitas. Vale ainda mais. Você gerou emprego pra caramba, trouxe, agregou valor pra caramba. Então, a minha história é meio essa. E eu nasço da área criativa, né? Acho que é importante falar isso. Eu nasci na área de tecnologia, fazendo sites, antes de existir os... Eu fico olhando o pessoal trabalhava com Flash, né? Antes disso, eu cheguei a codar, que o pessoal odeia quando fala codar HTML, mas eu codei HTML, tá? Em promptzinhos, tipo bloco de nota, assim, né? Então, eu comecei daí. Então, com 14 anos. Eu fiz meu primeiro site com 14 anos. Me achava a hacker, o blogger da Blogger, do Blogspot, exatamente. Não, eu ainda fui antes disso. Eu e o Maurício, a gente se conheceu no Mirk. Então, a gente usou a internet... Numa fase, a primeira vez que eu acessei a internet foi em 96, né? Então, a gente acessou a internet numa fase muito early adopter, né? E isso moldou minha vida. Eu tenho um computador na minha casa, também é fruto de privilégio, tá, gente? Não é fruto de ser um gênio, né? É fruto de privilégio. Eu tenho um computador na minha casa desde 88, eu tinha 6 anos de idade. Então, eu brinco que eu estava sendo alfabetizada no português, no inglês e na informática, né? Então, acho que isso moldou muito a minha visão de mundo e muito das coisas que a gente faz hoje. Sim, né? com certeza. Que é oferecer acesso. No fim das contas, é sobre isso. E o Juicy também surge em um momento, é legal lembrar que as redes sociais estavam muito engatinhando, né? E as pessoas precisavam de uma referência. Exato. Então, quando surgiu o Juicy, o que teve de gente falando pra nós, caramba... Não existia isso aqui em Santos, então faltava conteúdo jovem, né? A gente tem um jornal jovem, local, mas é coisa muito formal, né? Não tem aquela coisa mais exato. despojada. E que tenha um olhar diferente, te mostre não só o que olhar, mas como olhar, de descoberta, de desbravamento, assim, né, da cidade. Não, eu vou te dizer uma coisa. E de pertencimento. Isso também proporciona inclusão. Porque, por exemplo, eu lembro até hoje na faculdade, o professor, o diretor falava... Vocês não leem jornal? Vocês precisam ler jornal, eu não sei o que. Falava do jornal. A minha resposta é não. Nunca li. Pra mim serviu pra ser gaiola de passarinho. Desculpa, eu não tô menosprezando o trabalho do seu, Fábio, tá? Mas assim, eu nunca... Gente, a jornalista não tem problema. Eu tenho um computador na minha casa desde 88. Então, ler papel em jornal não fez parte da minha vida. Desculpa, Deus. E a partir do momento que você cria uma outra forma de comunicação, que traz informação de qualidade estruturada numa linguagem jovem, pronto, você incluiu o jovem que tava lá alienado. Eu concordo em partes, porque... Não, sabe por quê? Porque hoje também a gente vive num mundo em que não existe muito critério para como essas informações são distribuídas. A curadoria então, aí, que falha, né? E aí você cai no perigo de fake news, de sair compartilhando coisas que não são verdade, de sair compartilhando coisas difamatórias, né? Então, porque assim, o jornalismo existe porque ele existe para balizar um jeito de se fazer comunicação, né? Não é papel, não é tela, não é o meio onde ele tá. O jornalismo é a técnica como você faz. Porque, então, até porque já saiu muita fake news em papel também, Sim, né? com certeza. Exatamente. Então, o jornalismo é como fazer, né? Sim. Mas hoje a gente tá muito susceptível a
a esses problemas, né? Acho que a vantagem que a gente tem é que isso fica mais pulverizado e descentralizado. Então, assim, você acaba diminuindo a fake news, porque quando acontecia antes, né, uma fake news de um jornal... Não tinha como comparar, como não rastrear, tinha como como combater, Mas né? hoje a gente você tem a consegue necessidade de ter uma educação para que as pessoas consumam isso de uma forma com senso crítico. Exatamente. Né? Então o Juice acho que também cumpriu, hoje chegando numa época de maturidade, tanto do nosso jornalismo quanto do nosso business, né? A gente cumpre esse papel de aqui tem informação checada, aqui tem informação balizada, aqui tem informação confiável, né? E isso se provou muito verdade durante a pandemia, né, Lud? A gente ganhou uma força de marca na pandemia, porque realmente as pessoas precisavam se agarrar, assim, eu sempre falo, o pior sentimento humano é não pertencer, né? Com certeza. Então, quando você tá fora, deslugarizado, né, como a gente tava na pandemia, né? Deslugarizado, total. Sim, então a gente precisava pertencer, né? Então a gente teve uma comunidade muito forte que viu que a gente estava apurando informação, indo atrás de informação. Pra gente foi muito maluco, né? Porque a pandemia... o Juice teve um momento de virada, tanto por causa do Juice Hub, mas antes mesmo do Juice Hub, a gente tomou uma decisão de bancar a gente fazer publicidade de graça para os pequenos negócios, né? Então, a gente realmente recebeu mensagens naquela época falando assim, cara, se vocês não tivessem feito aquele post, eu teria desistido do meu negócio. De restaurante que tava para fechar, eu lembro. Assim, guia de mulheres empreendedoras pretas, entendeu? Que estavam ali numa situação. Então, teve muita dessa mobilização pelo tempo que a gente ficou trancada em casa, né? Vocês têm noção que vocês ocupam esse espacinho, esse elo que liga porto, cidade, necessidade de pertencimento? Eu não sei se a gente tem esse território ainda no porto. A gente quer ter, né? E é uma coisa que a gente está batalhando aí há muito tempo. Né? Muitas vezes nem percebe, porque é difícil desassociar, né, o porto da cidade. É claro que a gente, por São Paulo ser perto e ser tem múltiplas atividades econômicas lá, tem muita gente que trabalha lá, mora aqui, mas a principal atividade da cidade, da região, né, da região metropolitana, é o porto. É difícil desassociar. É difícil desassociar, mas assim, isso é uma coisa que a gente bate bastante. Tem gente até que fala assim, né? A forma mais fácil de você invalidar o discurso de alguém é você desqualificar, né? Então, tem gente que fala assim, não, a Lud não gosta do porto. Eu falo, gente, não é isso. O que eu defendo é uma tese econômica que nem é minha, é de uma mulher chamada Jane Jacobs, baseado num livro que não foi traduzido para o português, mas é um livro excelente chamado Economia das Cidades. Que ela fala que a economia da cidade, quando você tem uma concentração muito grande numa estrutura econômica, você gera um problema. Então, você não pode crescer só ao redor daquilo. Você tem que diversificar, tem que acontecer por epigênese. E quando acontece por epigênese, você fortalece a principal indústria. Então, ela fala, o porto, na verdade, tem que olhar para a diversidade econômica. Não sei se a gente vai entrar nesse assunto já, mas eu sou apaixonada por Nova York, o pessoal também outra coisa fala, ela fica se baseando em Nova York, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente o cacete, né? Tem porto lá também. Então, tem porto, só que tem uma diferença muito grande. O porto no Brasil, e eu não sou especialista em porto, vou falar um monte de besteira, corrija aí nos comentários, pode xingar, não tem problema nenhum, tá, gente? Mas assim, o porto, aqui, né, na configuração que a gente tem, eu brinco, a gente tem a cidade, que é cidade, e a gente tem o porto, que é país, não é cidade, né? O muro que tá entre essas duas coisas é um espaço intersticial, que eu chamo, que a gente ainda não inventou. Nova York, o porto é cidade. E o porto está interessado em diversificar a economia de dentro para fora. Então, quando lá bateram os aviões nas torres gêmeas, aquelas torres eram da autoridade portuária. Não sabia. É da autoridade portuária. Então, assim, a diversificação do porto, da autoridade portuária, investindo em outros negócios, em outras coisas, etc., é bizarra. A gente não tem isso aqui. E aqui a gente pode até exemplificar de uma forma muito simples, falando sobre o turismo, né? Exato. O turismo no porto. É outra dor, né? que me incomoda muito. Se a gente só tiver os navios chegando, o porto tá estruturado para receber, né? Tem gente lá trabalhando, tá super bonito o terminal, não sei o quê. Mas se a gente não tiver a outra ponta, que onde você vai levar essas pessoas que estão passando por aqui? Posso fazer um contraponto aí? Acho que o nosso porto está preparado para enviar. Exato. Pra receber, não. Péssimo. Exato. Então, péssima recepção. Com o Cais, vamos conversar com o Cais? A gente quer conversar com vocês, com o Cais. Vamos bater um papo, entendeu? Fica o convite. O secretário veio aqui, né? Ah, é? Tanto que tem um projeto para mudar aqui para o Valongo. Sim, né? Não, dá sim, pro Valongo. exato. Quem Não, chega... o
O Glaucus que veio aqui? Não conseguimos ele ainda, inclusive fica Oi, aí Glaucus. a investigação. Vou passar o WhatsApp do Glaucus Foi pra o Bruno, vocês, foi o tá? Bruno, Do direct foi o Bruno. fica Foi o Bruno O faz Orlando. pouco tempo, Tá, perfeito. Isso. O navio chega e os passageiros que vêm conhecer Santos, pô, a Concais é no meio do nada. Sim, No exato. meio do nada. Exato. Não recebe bem, não. Exatamente. Pô, quem- Não, mas o que eu tô falando é da estrutura turística da pra cidade. ampliar, né, que Mas recebe... não, a estrutura turística. Se uma pessoa quer sair do Concais e conhecer Santos e almoçar num restaurante Tem no onde, centro... tem onde ir. Vai Mas onde? de lá pra cá... Gente, mas precisa de uma Estrutura estruturação, organizada. de uma organização Concordo. muito melhor. Ó. O transporte público Gente, não vai você só até lá. chega no entendi, Concais Só de chega carro. no Concais Você de só chega carro. no Concais de carro. Você precisa ter um Exatamente, carro. Começa por E aí. essa é uma premissa de uma cidade burra, não é de uma cidade inteligente, Exatamente. né? Assim, então, de novo, vou citar Jane Jacobs de novo, porque, putz, ela escreveu teses maravilhosas na década de 60 que são absolutamente aplicáveis até hoje, né? Legal. A Jane Jacobs, ela criou digamos, uma mobilização, e ela não era uma urbanista, ela era uma jornalista que acabou influencia os urbanistas até hoje. Mas ela falando assim, a cidade precisa poder ser ocupada pelas pessoas a pé e nas ruas, que ela chama do balé das ruas, porque isso oferece mais segurança. Por exemplo, você vai andar na área do verdade. Concais à noite Você sozinha? Você não jamais vai. vai. Então é exatamente Não essa vai. tese dela. E ela tinha um grande antagonista, que era o Robert Moses, que era um cara de infraestrutura, desenvolvimentista, judeu, né, que fazia parte do grande capitalismo e que foi a pessoa mais poderosa de Nova York por 40 anos. E o que ele queria fazer? Passar highways, né? Passar As viadutos, estradas, né? Ai, eu tô muito Luciana de Mendes. Rodovia, né? Só pensa em inglês. Não, Ele quer passar viadutos, highways, né? Então, rodovia ele ia rápida. desapropriar um monte de casas e de bairros. E um dos lugares que ele ia passar por cima, basicamente, ia ser o Washington Square Park. Que hoje você vai lá, é um lugar maravilhoso, que tem um monte de gente, um monte de artista na praça, que as todo pessoas mundo estão a acha pé. lindo, né? Quando o Que brasileiro todo mundo, vai lá, ai, que acha lindo! Mas poucas pessoas sabem que uma mulher, né, foi lá quem brigou por isso. e, assim, reivindicou. Tem um monte de foto na internet. Sim, E o cara, sim. o que o cara falou quando ele quis esvaziar ela? Sim, não, essa pauta só interessa para um bando de mães. Olha a fala do cara. Ele não tem mãe, não, É isso que eu ia porra. perguntar. Né? Ele não tinha mãe. Né? É só pra pegar a ferida e desmontar a pessoa, né? Não tem sentido. Não, exato. Meu, não tem E sentido. ela venceu, assim, ela que não tinha Graças a dinheiro, Deus. que era uma jornalista, que fazia uma pauta... Aham. E tem uma coisa muito legal da Jane Jacobs, né? Porque um monte de gente acusava ela de ser uma pessoa absolutamente comunista, só que ela era extremamente liberal. Hã? Então, assim, foi uma mulher que, por Caramba. defender pautas voltadas pro bem-estar da cidade, Aham. ela ficou muito taxada, né, de ser uma pessoa radical, e não era, ela só queria realmente uma cidade mais segura. Hoje você vai lá pro bairro que ela morou e que ela defendeu, meu, a vida do bairro é um negócio incrível, incrível, Sim, totalmente diferente do centro de Santos. Ah, nossa, É. nem se fala. Quando Né? você falou do negócio do turismo, eu falei, é exatamente isso. Por exemplo, um exemplo muito simples. Ano passado a gente quis fazer um passeio de família, aquela coisa de memória afetiva. Sim. Vamos no Museu de Pesca. Uhum. Os peixes tudo pendurado lá, bonito. Aí a plaquinha explicando sobre o peixe em português. Muito espaço vazio. Do lado um QR Code pequenininho. Sim. Se você quiser ler inglês, aí você lê o QR Code. Ou seja, se o gringo tivesse em celular, etc. Em inglês, eu não sei nem se tinha em espanhol. Mas, gente, qual a Exatamente. dificuldade de você botar tudo acessível? Fora, vamos nem falar da questão do braille, né? Exato. Você tá já excluindo o turista do museu de pesca. Então, Exato. toda a estrutura, como você estava comentando, ela tem que ser adaptada. E a não gente pra tá receber o pensando aqui do turista. ponto de vista socioeconômico. É. Então, assim, se o turismo estiver rodando bem, é emprego que tá gerando, Exato. é movimento que tá gerando na cidade, Então, é mas aí vida eu na pergunto, cidade. que né? turismo, né? Porque Pois assim, é. não é só turismo, Não, né? dizem Não é que só o Santos é turismo turística, mas não recebe. o turismo extrativista, tem que ter um turismo de negócios, que é exatamente o que você falou. Uhum. E tem outra coisa, a gente também tá desconstruindo o turismo, né? Sim. Tipo, hoje, como é que a gente postou outro dia no Workation? Workation. Né? Que é As pessoas que viajam pra trabalhar. as pessoas que viajam para trabalhar nos lugares. Santos é uma cidade pronta para isso, né? Pronta Santos é pra uma cidade isso. pronta para Exatamente. receber muito bem nômades digitais, pessoas que trabalham remoto querem passar 6 meses, né? Exato. Então, é uma Exatamente. cidade que é Muita muito. gente. Santos faz parte Exatamente. de um recorte, né? Que onde você tem a economia dos empregos, né? Ou seja, aquela
aquela cidade que tem fábrica, indústria, etc., que a cidade precisa ter muito terreno para isso. Não é o nosso caso, só para lembrar, né? Ou você desenvolve a economia cognitivo-cultural, que é uma tese de cidade criativa, né? Que a prefeitura, é óbvio, né, tem feito um movimento desde 2014, eu estava nessas primeiras reuniões, para tornar a cidade mais isso. Mas ainda falta bastante coisa, como essa receptividade ao gringo, por exemplo. O meu primo, posso fazer publi grátis? Meu primo tem uma agência de turismo chamada Cote Tour. Tá. E ele é um dos poucos que eu conheço que tá tentando desenvolver o receptivo turístico. Perfeito. Pra apresentar a cidade de Santos pro turista. Que falta muito. O centro, porque assim, você tem bondinho lindo, tem o Museu do Café, tem não sei o quê. Mas você tem um programa estruturado, se a pessoa chegar de navio aqui, ela consegue falar, olha, eu queria fazer um tour do não sei o quê, o tour do Porto, o tour do café, o tour da cerveja. Tá tudo muito, sabe? Fala que outra cidade turística, porque é uma cidade turística, tem praia e tal, né? Que outra cidade turística que não tem aquele ônibus aberto em cima? Exato. Sim. A gente teve uma época, né? Eu nem sabia. Uma época, double decker aqui. Pelo que eu saiba, mas não tem alguma regra, alguma lei que proíbe esse ônibus aberto. A gente não tem. Por que não proíbe em outros lugares? É uma coisa municipal. Porque é uma proibição ridícula. É uma proibição ridícula. Tá vendo? Você falta de vontade política. Você sufoca o empreendedor, né? Aqui a gente não tem, por exemplo, não tem uma marina em Santos, né? Que estão falando que o Parque Valongo vai meio que ocupar esse lugar. A gente não tem barcos de passeio. Você vai em cidades que tem canais, Porto Alegre está fazendo esse movimento agora, né? Vai pra, sei lá, Amsterdã, Austrália, Sydney, tem aqueles barcos que fazem passeios dos mais diversos tipos. Aqui a gente tem uma escuna que é bem, né, meia boca, um deckzinho de nada. Mas vamos pensar no seguinte, a gente aí tá falando de infraestrutura, de desenvolvimento de hardware, né? Assim, a gente precisa botar hardware para isso operar. A gente conseguiria hoje fazer algumas coisas só na camada de software. Então, uma das coisas, histórias que eu sempre reforço. Vocês conhecem a Pagu. Pagu foi uma mulher, né? Muito importante para a história do país. A Pagu não era de Santos, mas morou em Santos por muito tempo. O que a gente já contou essa história no Juiz várias vezes, a gente vira e mexe, repete, porque as pessoas precisam ter apropriação das suas histórias, né? A Pagu morou em Santos e a Pagu corta pra pergunta, né? Assim, qual é o maior produto de exportação no Brasil hoje? Vocês sabem responder de cara? Uma vez foi o futebol. Uma vez foi o futebol, exato. No imaginário, né? Mas hoje é a soja. Hoje é a soja. Commodity soja. Exatamente. Tá? Como a soja chega no Brasil? Via Muamba. A gente acha que só a gente tá de Muamba? Não! Via Muamba. A Pagu fez um rolezinho na China, porque foi convidada, aí é comunismo mesmo, tá? Pra valer. Foi convidada pelos comunistas, chegou no Brasil com uma mudinha de soja e falou, talvez isso tenha um potencial e uma oportunidade econômica. A soja não pegou no Brasil. Mas estava lá, tinha gente tentando plantar soja. Uma mulher da Embrapa, que era uma... Putz, não lembro a nacionalidade dela, mas ela tinha vindo do Holocausto, né? Assim, ela chegou... Há quanto tempo atrás isso? Puta, eu não sei se é a década de 30. Jornalista me ajuda. Ela morreu em 60 e pouco, né? Deve ter sido década de 30, por aí. Uma mulher da Embrapa conseguiu desenvolver um biofertilizante para fazer a soja pegar no Brasil. Corta para hoje, a soja é o maior produto de exportação brasileiro. Excelente. E quem trouxe foi uma mulher na Muamba, porque foi dar um rolezinho na China. Foi isso que aconteceu na prática. E a nossa cidade se beneficia muito dessa história. Cadê o turismo falando disso? Ó, a Pagu morou aqui, ó. A Pagu vinha nesse cafezinho aqui. Cadê a estátua da Pagu, igual tem lá em Portugal, do Fernando Pessoa, escrevendo? E a ligação da história de sermos o maior exportador de soja. É isso. Com uma pessoa que, né, foi tão importante para a cidade e para o país. Ela trabalhou na tribuna. Sem contar que ela foi pioneira em muitas coisas. Ela, por exemplo, muita gente não sabe, mas ela era cartunista. Então, ela foi uma das primeiras mulheres que desenhava histórias em quadrinhos no Brasil. Olha, que legal. Tipo, é uma personagem riquíssima. E tudo que a gente tem aqui é um teatro com o nome dela. E a história foi tão negligenciada que acho que em 2004 acharam um monte de coisas dela no lixo, que eram arquivos dela, né? E quem conta muito a história da Pagu é a Lúcia Teixeira. Ela também é uma que tá tentando... Escreveu livros, né, sobre isso. Manter a história dela Mas bem tem o turismo de significado, como a Lute falou, tem o turismo de experiência também, né? Que podia ser riquíssimo aqui em Santos.
mas também tem outras áreas, né? Como vocês, né? A tecnologia, como se beneficia do porto? Qual que é a relação simbiótica da tecnologia? Quando você recebe as pessoas para morar aqui, que vêm trabalhar no porto, eu como mãe, por exemplo, fico pensando, se eu chegasse para trabalhar numa cidade que eu não conheço nada, como é que eu tenho essas... Onde que eu sei onde eu vou colocar minha filha na escola? No esporte, né? Tipo, como é que você começa... Onde estão essas outras coisas colaterais que ajudam a economia do porto e que a economia do porto ajuda e que ajudam a economia do porto, né? Tudo tá conectado. E assim, o cara que vem trabalhar no porto, a mulher que vem trabalhar no porto como executivo ou com um cargo legal, pô, essa pessoa tem um puta salário pra deixar na cidade, né? E isso beneficia muito. É o restaurante, é o shopping, é o salão de beleza, a loja de imóvel, tudo. Isso já é um impacto absurdo. Acho que vocês... pegando um pouquinho do meia-culpa, né? Porque vocês comentam porque é verdade, veja bem, vocês comentaram um caso muito legal, de uma história muito legal e que não é contada, né? Então a gente tem que começar a contar essas histórias. Exatamente. Pauta. Tem uma matéria completíssima no Juicy Santos, vai lá. Olha que legal. A gente pode deixar aqui embaixo a matéria e também pode ver o episódio. Vou gostar de ver esse episódio. E a gente republica no Juicy também, tá, gente? Porque a gente nunca produziu esse conteúdo, tem vídeo também. Não, é tão importante, né? Essa história é maravilhosa, gente. História todo mundo tinha que aprender na escola. O primeiro passo é contar essas histórias e começar a cultivar isso, né? Exatamente. Criar essa cultura, né? Eu cresci em Salvador, tá? Isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas assim, eu amo Santos, nasci em Santos, mas eu cresci em Salvador. Caramba. E uma das coisas que era muito louco do ensino de Salvador é que você passava, tipo, os primeiros anos da escola aprendendo só coisas locais. Então, assim, eu cheguei na 6ª série aqui em Santos. Oi, quem é Hitler? Assim, a gente não aprendia coisas da história mundial, assim, sabe? Tipo, oi, quem foi a princesa Isabel, assim, sabe? Tipo, talvez tenha passado por alguma coisa, mas a gente aprendia a vegetação da Bahia, eu não lembro mais nada, tá, gente? Mas as guerrilhas que tiveram um contexto muito local, né? Então, o ensino da Bahia é maravilhoso. Então, exatamente, né? E aí fica essa disputa, né? Como ali nas duas cidades, falam que São Vicente é a primeira cidade, né? Mas Salvador disputa, né? Falaram não. São Vicente é a primeira cidade. Pergunta isso pro baiano. Não é o meu lugar de fala aqui, né, gente? Pergunta pro baiano. Aonde chegou antes, né? Eu fui pra Porto Seguro lá e a gente... uma briga séria lá. A briga é boa, exatamente. Mas é muito o que a gente tenta fazer no Juicy Santos e com outros projetos que a gente tem, que a gente já vai falar daqui a pouco, né? Exatamente. Que é dar visibilidade, contar essas histórias, dar visibilidade e fazer com que mais pessoas também debatam e subam o nível do debate sobre isso, né? Popularizar esse conhecimento. Né? Exatamente. E que as pessoas sejam curiosas, né? Porque, assim, não adianta... E a gente contou ficar negocinho, falando. aí a pessoa começa a buscar mais. Exato. E se tiver outro conteúdo nosso sobre aquilo, a pessoa continua se alimentando com a gente, que ela já confia, né? Então, isso que é muito legal. A gente tem ajuda, uma história muito boa, que em 2019 eu e a Flávia, a gente foi junta pra Nova York. E a gente tem uma amiga nossa, que ela não nasceu em Santos, mas ela é santista, tá? Amanda Dente, maravilhosa. Beijo, Amanda. Ganhou e ela ganhou a cidadania. Hoje ela mora lá em Nova York, maravilhosa, casada com um nova-iorquino, 2 filhos lá. Tá com a vida super estabelecida lá e ela gosta muito das duas cidades. Então ela vem fazendo os paralelos. E ela falou pra gente, eu vou levar vocês num lugar que é um lugar... que é um lugar muito pitoresco, que é na linha d'água, então, e a melhor vista para a Estátua da Liberdade de Nova York. Aí lá fomos nós. Só que aí eu fui pesquisar a história do lugar. Ela fez questão de levar a gente num bar chamado Sunny's. Eu contei essa história pro Leopoldo. O bairro chamava Red Hook. Red Hook, exatamente. Esse bar chamado Sunny's, ele tá aberto desde 1890. Então, Dom Pedro tava aqui no Brasil. As lagostas lá, né? Lembra das lagostas no aquário? Exato. Muito bom. E, chamava Red Hook e tal. E aí, esse barzinho tal, super pitoresco. A gente vai lá no Google e busca. Ou bota aí na edição. Não sei se o Vitor vai botar aí na edição. Mas super pitoresco. Aqueles bares decadentes. Mas a gente viu, 1890, guerreiros os caras, né? Aí eu fui entender por que o bar tava lá. Por que era o único bar? Por que tinha uma caminhonete? Ali era uma região super portuária e super pujante economicamente. Então era um bar que os portuários, os estivadores, os estivadores, né, frequentavam. Então era uma comunidade ali ao redor daquele bar Sunny's, tá? O porto foi embora de lá.
quando os navios se containerizaram, sei lá, o porto saiu de lá. Porque era só silo, era só granel. Então, não tem mais atividade econômica portuária naquele território. Então, o bar fez assim, caiu. Então, até fazer todos os processos de revitalização, etc., teve muita mobilização da comunidade para manter o bar. Legal. Em 2012 veio o Sandy. A comunidade é os beberrão que e a comunidade eram as pessoas que cresceram ali, que viram os avós, etc. Tinham um apego com aquele lugar. Em 2012 veio o Sandy, o furacão. O bar foi destruído. Eles fizeram crowdfunding para reerguer o bar. Já tá na terceira, do jeito que era. Hoje está no jeito que a gente tem foto lá em 2019. Eles reergueram o bar. Para mim, essa é uma grande história, né, da relação porto-cidade, do quanto a comunidade, né, tudo pode ir embora. E o pessoal também fica bravo quando eu falo isso. Cara, o porto pode deixar de existir um dia, pode mudar de lugar, a carga pode migrar, tem 1 milhão de coisas que podem acontecer. O pessoal tá falando, impressora 3D, daqui a pouco a gente tem em casa, você não precisa esperar vir da China, você manda imprimir, você compra o molde, não sei o quê. Vai demorar um pouquinho, talvez demore um pouquinho, mas... A inteligência artificial tá mostrando que não. Mas, assim, você vê, né? Tipo, a atividade econômica, o porto vai embora, mas a comunidade fica. Então, a gente precisa, né, manter isso. Eu acho legal essa história e eu acho que a gente aqui, como comunidade, deveria imitar, mas deveria imitar direito. Porque aqui a gente faz quase isso, né? A gente não deixa destruir, mas também não quer reconstruir. Aqui exatamente. Onde os armazéns que estão aqui no Valongo mesmo, tudo abandonado lá. Pô, do jeito que tá, era melhor derrubar e fazer outra coisa. Ou fazer algum esforço para reconstruir. Deixar porque chegou no ponto de reversibilidade, né? Que é o que a Jaqueline, do Patrimônio Histórico, ela fala muito. A gente não pode deixar chegar no ponto de ser irreversível, né? Mas tem que criar condições para que seja economicamente viável. Exatamente. Né? Aqui no centro, um monte de imóvel condenado aqui. Sim. Pô, derruba e constrói igual, com material novo, mas respeita a arquitetura, alguma coisa assim. E não é só a parede, construção física, né? Como a Lud estava falando, né? É um patrimônio histórico e as gerações que vêm depois, elas não têm a mesma ligação que a gente tinha. Então, para elas aquilo não é importante. Então, quando a gente vem aqui no centro e fala assim, nossa, ia tanto com a minha avó comer um pastel lá no Carioca, né? Você criou aquele imaginário. Então, para você, aquilo é importante. Quando você deixa chegar no ponto que não é mais reversível, aquelas pessoas lá na frente, elas já não têm a mesma ligação. E a história faz parte disso. Quanto mais você conta a história. Eu não sou super protecionista, né? Mas assim, se tem uma coisa que me mata... cara, tira o piso de madeira e bota o porcelanato, né? E eu acho que aqui em Santos a gente tem muito eu brinco que é a cultura do porcelanato, né? Bege, né? Assim, tudo vira porcelanato bege. Não, gente, né? Não só existe porcelanato bege. Existem outras coisas. Agora, tem também o fator econômico, né? Tipo, o empresário tá lá, né? O empreendedor tá lá na ponta da caneta da planilha, né? Manter o que tem, reformar, respeitar tombamento. Às vezes não é nem custo, às vezes é o prazo, né? O prazo, o tempo de resposta. Então, acho que o poder público tem que se movimentar para flexibilizar um pouco, né? E eu acho que eles flexibilizam. O que eu acho aqui, de novo... Falta integração. A gente publicou uma matéria no Juice, que é 1968, o início da decadência do centro histórico. O pessoal acha que é pandemia. Vocês estão aqui há mais tempo. O pessoal acha que o centro azedou depois da pandemia. Não, o centro azedou a partir do momento que ninguém ouviu o que a Jane Jacobs estava falando lá, que fala assim, vai dar ruim se só deixar comércio. Surgiu entendeu? o Priamar Corporate lá, no frente do shopping, já era um monte de empresa foi pra lá. O prédio que o Juice Hub tá. O prédio que o Juice Hub tá. Tem um monte de empresa no comércio exterior. Sim. Exatamente. Foi um monte. E até por causa da evolução digital, porque muita coisa que a gente tinha que correr para dar entrada na alfândega aqui, eu trabalhei aqui, né? Sim. A gente tinha que correr para dar entrada na alfândega. Agora é digital. Então não tem necessidade da empresa estar aqui, ela pode estar em qualquer lugar, porque eu vou mandar por PDF. Então, mas aí assim, né? Aí talvez seja um paralelo interessante que eu nunca tinha pensado de Red Hook, né? Que talvez muitos escritórios que estavam aqui tinham relação com o porto. Quando eles vão embora, o que ficou? Né? Cadê a comunidade? Cadê a moradia? Cadê as pessoas do entorno? A diversificação da cultura. Exatamente. Por isso que eu tô achando bem bacana esses eventos que eles estão fazendo para trazer a galera. O evento é só um dos pilares, né? Os eventos e tem trazer... a universidade, né? Eles vão trazer uma Não, tem já um eixo de universidades aqui perto, né?
Tem o lance do Parque Tecnológico, onde era né? o Banco do Brasil, onde ainda é, né? Sim. Tem a Unifesp lá. Mas já começou? Já Tá tá funcionando. operando. E Já agora faz também tem um mestrado, café lá em cima também. Então, É que também a esse universidade tipo- leva um tempo Tem, até Sim, ocupar tudo. pra Então são emplacar- vários elementos, né? São as pessoas, né, que vão vir agora vai voltar as moradias, a universidade, o comércio, os eventos, tudo isso são vários elementos que juntando essas peças vão Vai dar dar uma certo. vida nova ao centro histórico, É. que isso é um projeto Mas eu de acho que médio assim, prazo, né? o Napoli, que é um parceiraço nosso, ele fala muito assim. Quando a gente tem a prefeitura encabeçando essas coisas, a gente tem um projeto político, né? Que são ciclos de 4 anos, né? E é difícil a gente ter aqui em Santos pessoas que estejam pensando a cidade para os próximos 20 anos, para os próximos 30 anos, né? E aí a gente vai botar isso na mão de quem? Da iniciativa privada. Só que a gente tem uma característica, uma tendência aqui em Santos a ter uma iniciativa privada que talvez só pense no seu próprio umbigo. Então, assim... Mas pelo menos ele pensa no próprio umbigo em 20 anos, né? Não, tudo bem, mas assim, vamos lá, né? A gente tem um contexto aqui, por exemplo, a construção civil de Santos, que, putz, são grandes empresários, pessoas talentosas, etc. Eu não acho que eles estão olhando para o centro com o carinho que eles têm que olhar. Então não pode pensar só no próprio Não vai, umbigo. então, mas né? não vai mesmo, porque, lógico, né? Às vezes nem tem tempo para isso, às vezes não tem nem, tá correndo sempre, né, vendendo almoço para comprar janta, a maioria dos empresários são pequenos, não tô falando das construtoras não tô falando aqui das de Santos. construtoras, tô falando do empresário, né? Porque, ó, muitas vezes não é só o grande construtor que constrói o prédio, né? É a empresa pequena que alugou a sala e precisa reformar, precisa trazer gente que escolheu alugar aquela sala. Vê né? os cases de Nova York. O que estão acontecendo nas áreas ultra degradadas. São as construtoras grandes, né, que desenvolvem uma tese, que não é um pensamento de 5 anos, é um pensamento de 20, Sim. né? Se você vai lá para Long Island City, né, eu fiquei hospedada na casa de um amigo lá, e ele contando, né, o quanto era uma área bizarra 4, 5 anos atrás, e hoje aqueles espigões, aqueles prédios maravilhosos, todo o entorno local, um monte de restaurante e tal, não é a Manhattan, né, que todo mundo conhece imageticamente, mas é uma cidade, em Nova York, você pega o metrô, em 5 minutos você tá em Manhattan, e é um lugar onde a iniciativa privada e o mercado imobiliário Poderia ser uma pensa ZN. a longo prazo. Exato. Não, assim, cara, pode ser o centro de Santos, né? Assim, a Onde gente está tem rolando potencial. moradia subsidiada, né? A gente sabe que isso tem em Nova York. Porque, assim, não vai adiantar construir prédio se não tiver gente para morar nesses prédios, né? Exato. O essencial de uma cidade são as pessoas, não gente. pode Não são as ser construções. só, por exemplo, Sim. é um prédio só para pessoas de baixa renda. E lá, esses grandes espigões que estão surgindo em Nova York, a construtora é obrigada a assinar. Vai ter moradia no mesmo prédio. Baixa renda, classe média e apartamentos, tipo, duplex, triplex, de milhões de dólares no mesmo prédio. Nossa. Não é aquela coisa assim, condomínio só mora a galera branca de classe média Sei. que tem 2 carros na garagem. Aham. Não, mora a galera de baixa renda, óbvio, tá? Tem entrada separada, que é uma coisa absolutamente discutível. Tem mas critérios, tem um monte de... critérios, né? Exatamente. Eles têm lá o programa de Housing Lotteries, né? A gente gravou um podcast com o Levi, que ele explicou isso. Então, assim, para a classe média não sair da cidade, para eles manterem os cérebros lá, eles subsidiam aluguel. E você vai pensar, Porque isso senão é uma você tá cidade, expulsando né? as pessoas da cidade e a gente vê esse movimento... Marginalizando, né? Não, e a gente vê esse movimento acontecer aqui em Santos. A Gente, galera indo tem pra Praia muita Grande. gente Exato. indo embora, Exatamente. gente talentosa, gente que trabalha pra caramba. Sim. E o que a gente vai fazer? O que a gente tá fazendo a Em respeito busca disso, de uma qualidade né? de vida, em vez de ter um Em busca de um lugar que dá pra pagar. kitnet, a pessoa tem uma casinha, né? A pessoa Exato. tem um... Um apartamento de 2, 3 quartos, Exato, né? exato. Então tem uma discussão de cidade, de novo. O Porto faz parte disso. Exato. Assim, o Porto faz parte disso de uma forma... Eu falei, eu não sei se eu já falei agora gravando, mas antes de gravar eu tava falando que eu parcelei meu rim pra fazer uma Aham. viagem. Falei já gravando? Não lembro, acho que não. Não, foi nos Vamos bastidores. formalizar. Foi nos bastidores. Vamos entendeu? formalizar que eu parcelei meu rim Quem pra tiver fazer uma interessado no viagem. outro, deixa um O outro comentário tá aqui. saudável. Eu tô pagando até agora, mas ano passado eu fui pra Hamburgo, na Alemanha, visitar uma amiga querida que eu tava devendo uma visita. E aí eu vi a diferença da relação Porto-Cidade Aham. em Hamburgo, na Alemanha, Sim. com... Eu não tenho outro país pra comparar, porque eu não viajei tanto na vida, mas
Meu, você vai em qualquer cafezinho, você vê o negócio de âncora, o negócio do porto, a foto do porto, o negócio do túnel Elba que passa por baixo. Qualquer lugar que você vai, você vê um amor pelo porto, sabe? Roupas, tudo com, sabe, com logotipo. Você vê um carinho do comércio pelo porto, da escola pelo porto. Tem um museu marítimo de 9 andares. Então, gente. 9 andares. Eu fiquei 1h30 no primeiro andar, que era só miniatura de navio, eu enlouqueci. Que maravilhoso. Nunca pensei que eu gostasse tanto de miniatura de navio. Meu, mais de 50 mil miniaturas. Não, ela já sabia que ela gostava de miniatura. Não, eu sou meio dodói, mas eu tenho probleminha com o porto. Acho que desse amor, assim, a gente tá longe, mas só o reconhecimento, e eu acho que também o Porto tem que fazer o seu papel, que é abrir as portas, a gente vê que às vezes tem alguns movimentos, né, de mostrar o que tem lá dentro, atrás do muro, né? E receber as pessoas lá. E também não pensar de maneira tão cartesiana, né? Porque a resposta que a gente às vezes ouve em algumas conversas com grandes players, assim, putz, mas não, isso não tá na nossa agenda. Ou não, isso não tá dentro da nossa área de atuação. Cara, agora se você quiser disputar um bom terreno de marketing, de impacto social, você não vai poder ficar só no que tá no PowerPoint lá que vocês fizeram no planejamento do ano passado. Você tem que expandir a visão. Então, assim, o Porto assim, é bem questionável, né, essa relação. Mas, por exemplo, existiu um momento no Brasil em que a Petrobras fez muito pelo setor cultural. E a gente não teria grandes obras cinematográficas que não fosse grana da Petrobras. Cara, tem toda uma discussão em cima disso. Mas, por exemplo, o Porto, a gente registrar a história da cidade, independente das histórias estarem ligadas ao Porto, é uma missão das empresas portuárias daqui. Porque elas estão registrando as histórias da cidade. Aproveitar e pegar o gancho, que tem uma grande empresa portuária patrocinando o projeto de vocês, né? Isso, via lei de incentivo municipal, tá? Isso é muito importante, porque assim, é uma aposta da Deep World, porque falar de gênero da porta pra dentro, todas as empresas falam ou fingem que falam, né? Mas assim, a maioria fala de fato e busca. Mas a maioria mesmo fala da porta pra fora, só, né? Não faz, né? Mas eu não acho que fala da porta pra fora, Não, eu sabia? digo no sentido de que divulga, diz que tem, de mas militar, não tem de verdade. Né? Mas eu acho assim, muitas também têm medo de falar da porta pra fora. Muitas têm medo. Hoje o grande medo é o medo do cancelamento, né? Mas eu não vejo assim, a maioria das empresas tem alguma política, Então, tem alguma política, mas posta lá, um treinamento, é alguma coisa. Mas elas não abraçam a causa de gênero do ponto de vista cultural. Eu acho que esse é o ponto. Elas falam assim, a gente tem tal iniciativa. Então, quando eu falo da porta pra dentro, assim, as iniciativas que a gente tem pra beneficiar... Estão no papel, né? Ou pra beneficiar a nós próprios. Qual é a iniciativa que as empresas têm pra beneficiar a comunidade? E eu acho que o Lendárias parte daí. Porque, assim, é um risco, né? Tem gente que não acha que é importante falar de gênero hoje. Então, a Deep World abraçar isso é muito legal. Sim. Só que eles abraçaram através de uma lei... de uma lei de renúncia fiscal, de incentivo. Uma lei de renúncia fiscal municipal, que é o Promicult, que é um projeto relativamente novo, né? Então, agora, o que talvez a gente precise? De mais empresas que, ancoradas nisso, estejam dispostas a botar dinheiro direto, né? Porque a coisa do incentivo fiscal é muito importante, mas, assim, é um processo longo. Eu escrevi a primeira página do Lendárias e Portuárias em 15 de fevereiro de 2023. A gente só teve o recurso liberado em agosto. A gente só conseguiu começar a viabilizar o projeto em novembro. Ele só foi lançado no dia 2 de fevereiro. Então, é um ciclo quase de um ano depois. Você tem que estar com muita vontade de ter outras fontes de renda para conseguir viabilizar, entendeu? Então, vocês estão planejando isso mais de um ano. Mais ainda, né? Porque... Mais ainda. E aí já foi junto, esse planejamento já foi junto com a Deep World de vocês? A gente faz o projeto, a gente falou, bom, e aí depois vamos fazer. Os apoiadores. Eu botei alguns nomes lá que eu gostaria. Eu não lembro se eu botei o nome de alguma mulher da Deep World, mas eu botei, nome de mulher da autoridade portuária, que a gente gostaria de falar. A gente escreveu o projeto e depois um parceiro nosso, que é o Diego, que já tinha uma parceria prévia com a Deep World, pegou o projeto e falou, bora, vamos lá tentar vender. Diego Nunes,
Beijo, adoramos você, entendeu? Obrigada, Diego Nunes. Obrigada, Diego Nunes. Então, assim, não foi um projeto pensado, né, numa agenda, mas a gente sabia que isso era uma agenda importante para eles. E a ideia foi porque vocês identificaram que a principal atividade econômica é o porto e aí quiseram fazer alguma coisa tem a ver com a questão porto-cidade. A lei que desencadeou a ideia ou não? Vocês tiveram a primeira ideia e depois foram ver se tinha algum recurso a que gente, pudesse assim, ajudar? Começa na história assim, tem a ver com a cidade, né? E a gente fala muito da cidade ser boa para todos, né? Então, a cidade ser boa para todos, né? O porto também tem que ser bom para todos. A premissa é essa. Seria muito difícil a gente ter viabilizado esse projeto sem lei de incentivo. Então, assim, quando a gente viu que a inscrição ia acontecer, a gente falou, bom, talvez seja a hora de tirar... Porque, assim, a gente tem 100 ideias por dia, né? Então, assim, tem 1 milhão de ideias na gaveta. Então, assim, a gente vê uma oportunidade, qual ideia a gente vai tirar da gaveta agora? E eu parei, de fato, se você me perguntar, Lud, com 100% de honestidade, eu parei para escrever porque o prazo para o Micult estava acabando. Não teria sido viabilizado se não fosse pro Micult. Não teria. Então, a importância de ter leis de incentivo municipais, né? E a importância de ter empresas que olhem para isso é muito bom. Qual é o risco da Deep World? É um risco de, não, vocês estão falando disso porque é importante. Mas o risco financeiro na lei de incentivo, e o Diego sabe explicar isso muito melhor do que eu, é praticamente nulo, né? Porque basicamente a prefeitura libera esse crédito e imposto. Liga pro Diego e pergunta, a gente não precisa explicar direito. Ou assiste o Matchcast com o Diego, que tá lá no canal. Ele tá explicando. Do Juicy Hub, ele chama de mecanismo. Então, se não tivesse esse mecanismo, não teria sido feito. É um fato. E é interessante que, do ponto de vista de conteúdo, esse tema já estava meio que no nosso imaginário há algum tempo, né? Sempre que a gente publicava alguma coisa sobre Porto, no Juicy, sempre gerava um super interesse. As pessoas têm muita curiosidade sobre como que faz para trabalhar no Porto. Sobre vaga pra caramba. Sobre o que é trabalhar no Porto, qual que é a realidade. E a gente começou a pensar assim... Mas, Fora, sabe uma coisa que eu tô lembrando agora? Eu também não tinha pensado nisso. No ano da pandemia, né? Mas, enfim, 2021, a gente falou pro pessoal da Deep World, falou o seguinte, gente, o dia do aniversário do Porto é o dia de Iemanjá. É uma curiosidade legal pro público do Juicy. Vamos fazer um vídeo? E aí eles bancaram por grana direta, mas não é um cliente recorrente do Juicy. A gente só viu uma oportunidade e levou pra eles. A gente foi até lá, né? Inclusive foi um vídeo muito legal de gravar, porque a gente foi pro ambiente do Porto, de máscara na época, né? Máscara, óculos, colete. Estávamos irreconhecíveis. Estava bem reconhecível. Mas é interessante buscar esse flashback, né? É um assunto que gera interesse. As pessoas querem saber. As pessoas querem desvendar como que faz pra trabalhar no Porto. E como falta é que esse tipo de informação organizada pra galera. Exatamente. Exato. E aí a gente tinha isso no imaginário, a Lud identificou essa oportunidade também e colocou o recorte de gênero, que o nosso público é muito composto por mulheres, 70%. Né? A gente fala muito com mulheres. No Juicy, você diz? 70% do público a gente mulher. fala muito com mulheres. E, além de tudo, tá dentro das ODSs que a gente... que são um dos nossos pilares. É aquilo que você falou, tem que ter muita paixão pelo projeto para você ir sustentando. Exatamente. A minha prima tá organizando agora um congresso de dança, o CBDD, que vai acontecer em maio. Inclusive, ela tá em busca de apoiadores e ela conseguiu essa parceria com a prefeitura para incentivo fiscal. Eu não sei se é exatamente esse Promicult. Mas existe esse apoio. Tem outros tipos de financiamento. Porque você tá habilitado não significa que você vai captar. Exato. Né? Também tem outro desafio. Precisa a empresa acreditar. Que é o mérito da Deep World, né? E eu acho uma coisa muito legal, que vocês conseguiram uma empresa que o nome da Deep World é Dubai Ports. Exatamente. Então, existe também um estereótipo árabe, fechado, nos orgânicos, apoiando um projeto que fala sobre mulheres. E a gente gosta deixar bastante. Eles saberem. Quem decidiu foi o Santos, né? Mas é isso, esse namoro começou há algum tempo, né? Então, a gente já teve outras conversas nesse sentido com eles. E eles sempre manifestando esse desejo de colocar a questão de gênero em pauta, né? Sim. Eles te chamaram pra gravar um podcast Me chamaram pra gravar um podcast no mês da mulher, uma vez. Também, né? E então foi aí que a gente... e tem uma coisa interessante do ponto de vista de conteúdo, que quando a gente finalmente foi começar o Lendárias a produzir, né?
A gente tem a Raquel Hidalgo, uma produtora maravilhosa. Muito obrigada, Raquel. Raquel, beijo pra Raquel. Raquel trabalhou muito tempo lá incrível. no Porto de Rio Grande No Porto também. de Rio Grande. Que legal. E eu e ela, quando a gente começou a pensar, né, em quem que a gente ia chamar, a gente se deparou com uma falta de dados muito grande. Então, aí que vem também a importância de um projeto como Lendárias e Portuárias. Porque se a gente não estava conseguindo informação para fazer ele, é porque a gente ia criar essa informação, né? Como é que a gente vai chegar nas pessoas? Quem são as mulheres? E aí a gente contou muito com as indicações, né? Exato. Tipo, uma mulher indicando a outra. Isso é muito importante, porque até eu consegui chegar até vocês graças a um comentário na rede social de uma pessoa falando, leva a fulana, não lembro quem era. E aí a Raquel respondeu, eu sou a produtora, eu vou entrar em contato. Eu falei, opa, é nessa aqui que eu vou. Eu fui na Raquel e a gente conseguiu. E o mais legal é isso, que quando a gente começou a soltar, a gente sabia que por ser um projeto incentivado, ele ia acontecer de toda forma, e ele ia ser divulgado, disseminado nas redes do Juicy Santos, e que ele tinha uma importância de registro muito grande. Exato. Mas a gente não sabia se a nossa audiência ia engajar nisso ou não. Para a nossa surpresa, né? A galera adorou o conteúdo, adorou o recorte. Tá muito legal, estou maratonando, não terminei. Muito bom. E adorou o recorte, adorando. né? E foi muito legal ver as pessoas comentando e falando. A gente precisava disso, né? Isso não é falado. Muita gente não sabia da primeira mulher operadora de Portânia, maravilhosa. Fabiana. A Fabiana. No primeiro episódio eu já tomei um vral, né? Porque assim, foi muito bom. É muito bom quando a gente desconstrói as nossas crenças, né? Por exemplo, a Helena Prado, ela pega e fala... Eu falo assim, não, é um ambiente imageticamente masculino. É um ambiente naturalmente masculino, né? Como é que é? A gente usava uma palavra. Sim. É um ambiente que todo mundo acha que é masculino, né? Homem, né? É um ambiente dominado por homens. Aí a Helena, não é não. Não é não. Se você for lembrar, né, da história do Porto, um dos principais papéis que o Porto teve num determinado recorte, muito provavelmente na mesma fase lá da Pagu, lá atrás, né? Eram até a década de 30, né? Depois caiu o lance do café em decadência. Eram as catadeiras de café. Então, quem fazia esse trabalho, né, de selecionar o café que era exportado, que gerava o movimento, eram mulheres, que eram as pianistas. E eram mulheres negras, e eram mulheres que muitas vezes, né, não tiveram imagens. No museu do café tem algumas, né? Mas assim, não é aquela história que você aprende na escola, filho do lado, né? Que é aquele contexto, né? Que a gente vê hoje do home office. Elas faziam a seleção do café? Faziam a seleção qualificação. assim, isso, exatamente. E elas eram chamadas de pianistas porque elas ficavam meio tocando ali, né? O dia inteiro. Quem costurava sacas? Mulheres, que geralmente eram dos morros, das áreas periféricas da cidade, né? Então a gente olha o Porto e pensa em pessoas como o Ricardo, né? O imigrante que chegou, né, loiro, de olhos azuis e etc. Essas foram as histórias contadas, né? Mas quais são os outros personagens, né? Ou então aquele estivador com o saco nas costas, né? Eu acho que é mais isso, né? O pessoal pensando no cais, é força bruta, né? No trabalho bruto, braçal, então, hoje não né? tem mais muito isso, do imigrante. A história que a gente ouve dos avós, né? Assim, imigrante, português, loiro, de olho azul, né? Tem o japonês, o italiano. O japonês, exatamente. Exatamente. Mas é uma imagem que foi sendo construída. Hoje, a imagem que a gente constrói no Porto também, o pessoal fica meio bravo quando fala isso, mas eu falo de qualquer jeito. É aquela foto dos grandes eventos do Porto, um monte de homem, né? Exato. Todo mundo passou dos 40 anos, nada contra, eu passei dos 40 também, tá, gente? Um monte de homem de terno, azul marinho, todo mundo sério, de pé, assim, naquela posição. Cara, é raro você ver uma mulher nessas raro você ver nessas uma cor, rodas, né? É raro você ver uma cor, exatamente. Em todos os sentidos, né? Então, essa é a coisa. A gente falou com a gente, esqueci o nome dela. Não é Débora. Não é Débora? De onde? Eu vou lembrar. Mas falando dessa coisa de ser executiva, né? Daniela, da Deep World. De querer ambicionar ser executiva, né? Então, tem uma coisa que a gente quer provocar com Lendárias, é que a mulher de 16, 17 anos que está naquela fase de escolha vocacional, ou a mulher que está pensando numa transição de carreira, como é o caso da Fabiana, fala assim, não, é um lugar que pode me dar mais dinheiro para minha família, eu quero ter essa ambição, né? E vá trabalhar no Porto, e mande currículo e brigue por uma vaga, né? É muito o que está ali no
no lençol freático, né, do Lendárias e Portuárias, é ter esse estímulo. E foram histórias incríveis que a gente acabou achando. Eu tô amando. Mulheres que vivem embarcadas, mulheres que estudam o Porto academicamente, né? Sim. Que também era algo que a gente não imaginava que existia, né? Mulheres que da fazem... capatazia lá. Que da capatazia. Faz trabalho braçal. Mulheres que braçal estão... total, de amarrar o navio, de jogar a corda no cabeço. Exatamente. Falei, gente, Mulheres que legal, estão em Brasília advogando por questões relativas ao Porto. Então, olha a diversidade, né? De trajetórias, de histórias, mas com esse amor em comum, né? E assim, né, a Jaqueline Vendpapp, né, cara, eu acompanhava ela no LinkedIn, amava o conteúdo dela, nunca tinha tido a oportunidade de conversar com ela. Meu, as histórias dessa mulher são incríveis, assim. Ela contando que ela tava, não lembro exatamente qual era a cidade, mas que ela tava lá numa coisa super sindical, o cara apontou a faca pra ela, tipo, vou te matar, entendeu? Assim, a mulher que passou por esse tipo de coisa e peitou o cara, entendeu? Então, é esse tipo de contexto, né, que eu aprendi demais, assim. Eu não manjo nada de Porto, tá, gente? Eu manjo mais de gênero do que de Porto. Mas Sim, isso a gente muito entrou comum. no projeto não manjando nada. Mas isso é muito comum. Você falou de, imageticamente, fala do homem. Aquela pesquisadora sabia que nos bastidores não, porque ela tem o contexto. A gente não imagina isso. A gente foi gravar um episódio na DP World, um vídeo, pra falar sobre o sensor de fadiga de um que bota no caminhão e ele vê se a pessoa cochilou. E ele tem uma voz que fala, você está com sono, você não sei o quê. Muito legal o vídeo. Aí quando a gente foi pra gravar, a motorista do Terminal Tractor lá, o veículozinho que parece que ele só tem metade assim, era a Elaine. A Elaine, tá. Meu, loira, olho azul, maquiada, maravilhosamente poderosa dirigindo a coisa. E ela falou, eu quero ir pro RTG, não sei o quê. E ela quer seguir carreira na área. E teve que fingir que dormiu pro sensor apitar. E ela teve que fingir que dormiu. E a gente até colocou uma observação no vídeo, porque eu pedi pra ela pegar o celular. Isso é apenas uma simulação, né? Eles não podem estar com o celular na cabine, foi só pro vídeo mesmo, né? Porque, meu, é muito legal. E aí a gente vê que eles realmente praticam, né? Exato. A gente tem uns casos interessantes aqui, de repente até vale a pena para vocês convidarem. Tem a Fabiana Morgante, que é gerente de TI. A gente ouviu o nome dela da BTP, sim. O cliente da T2S, né? Um dos principais terminais de container do Eu ouvi bastante Brasil. o nome dela. Alguém me falou o nome dela. Foi o Caputo, acho que falou o nome dela. A Cris da CLI também é bem legal. Quem? Que a CLI, e na Santos Brasil, que é o terminal com movimentação, a gerente de sistemas também é a Adriana. A Adriana eu não conheço, que ela não tá no meu radar. Geralmente amarra a área de TI com o universo masculino. Isso, né? Então, precisamos dar voz para elas. Né? E é legal mostrar gerente de TI, histórias. Diretoria de TI, isso é muito legal. muito E é legal porque precisa estimular. Eu acredito que o melhor caminho é estimular lá no... Que é, eu dou aula de programação. A minha turma tem 5% de mulher, né? Ainda? Aqui em Santos tá assim? A gente sempre começa os episódios falando isso, né? Que você não pode ser o que você não pode ver, né? E é interessante que a tecnologia tem muito a ver também... Mas eu tô chocada com esse dado, eu achei que já era mais. Pouco, não. A tecnologia tem muito a ver com a chegada de mais mulheres, né? Porque, como você falou, a gente associava o trabalho braçal, o trabalho pesado com o gênero masculino. Sim. Quando você começa a ter uma tecnologia maior na operação... Um trabalho mais intelectual, um trabalho mais minucioso, né? Que pode envolver, né, joysticks e tal, e enfim... Isso gera uma oportunidade gigante para as mulheres. A gente identificou isso já nas primeiras entrevistas que a gente fez no Lendárias. Então, existe um campo de oportunidade para as mulheres que querem trabalhar no Porto, que é embarcar literalmente, né? Nessa coisa da tecnologia mesmo, e investir nesse conhecimento, porque agora tem esse outro caminho para elas, né? E tem uma coisa muito importante para falar disso, né? Que assim, as pessoas têm que conhecer e saber sobre a nova economia. Porque, assim, a gente é a cidade com o maior... Um monte de gente não sabe desse dado, adoro falar cidade tão gostoso. A gente é a cidade com a maior proporção de mulheres do país. A primeira é Santos, 54,7%.
e a segunda é Salvador, acho que com 54,2%, alguma coisa assim. Então, a cidade, ela tem a maior proporção de mulheres. Porque Salvador... tem alguma coisa aí, né, que eu tenho que entender na minha vida. Mas, enfim, é a cidade com a maior proporção. Aí a gente bate no peito, falar, a gente é economia criativa, a gente tem um monte de empreendedora. Foi eu já casei sem saber disso. Você vê? Olha. Espero que essa mulher não esteja ouvindo. Oi, eu não te conheço, vai ser só uma brincadeira, tá? Mas a história, se a gente for pensar, cara, as empreendedoras aqui em Santos, ou a economia criativa, né, que ainda tá na nossa tese, é um problema de Santos, mas também tem um probleminha do Brasil, tá? A gente ainda tem uma leitura da economia criativa meio da década de 90. Se você vai para outros países, cara, economia criativa é tecnologia, inteligência artificial, games, e a puta que pariu. Então, assim, a gente fala de economia criativa hoje, ainda só muito... pensa em artesanato. Exatamente, com aquela coisa de empreendedorismo de base. É o bolo, a gastronomia, o artesanato, a feirinha, etc. Miçanga. E a economia criativa não é isso. Economia criativa, cada um tem a sua leitura, né? O BID tem a leitura dele, o British Council tem a leitura dele. A Unesco tem a sua. Mas são vários setores, né? Acho que o que eu mais gosto de ouvir é que são 13 setores. Então, um ponto extremamente acessível e com baixa escala é o fazer o bolo, fazer o artesanato, etc. Um ponto com alta escala, mas menos acessível é games, tecnologia. Software, etc. E as startups estão debaixo desse guarda-chuva de economia criativa, apesar de muita gente de startup não reconhecer isso, né? O pessoal fala, não, inovação. Gente, criatividade é a mãe da inovação. Vamos sempre lembrar disso. Certeza. Não é inovação e criatividade. Criatividade é a mãe da inovação. Então, a gente tem um trabalho ainda de cidade a ser feito, de criar uma cidade onde a economia criativa não seja lida só como o artesanato. Exatamente. Que a economia criativa seja lida como um produto sexy para a mulher que quer entrar na área de games, na área de tecnologia, ela conseguir fazer isso e não ter tantas barreiras. Você acha que uma mulher vai se sentir confortável numa turma com quase nenhuma mulher? É um porre isso, gente. É um porre. Exatamente. Então, assim... Cara, aí tem a discussão, cotas ou não cotas, né? Essa é a diferença. Um homem ficaria mal confortável. Super à vontade. Lógico. Eu adoraria. Né? Mas o mundo é assim, né? Exatamente. O mundo é assim. É só você ver aquelas fotos dos homens no metrô com a perna aberta, né? Exatamente. Assim, o mundo é, exatamente. né? Assim, você tem que dar né? Isso tem um adendo curioso pra fazer, porque chegou um momento do mestrado. Primeiro que na minha turma de mestrado, 30 pessoas. Mas só para não desestimular, na área de TI, no curso de ADS, se você é mulher, pode ir, porque você vai ser muito bem recebido, porque os nerds adoram, né? Adoram. Não mexe, ficam tranquilos. Eles são na deles, tá tranquilo. E você ainda pode dominar a narrativa, tá, gente? Chega lá meio Joana Dark, né? Com certeza, né? Com certeza. Exatamente. Na minha turma tinha 30 pessoas, eram só 4 mulheres. 26 homens. Aí, dessas 4 mulheres, as duas desistiram na primeira semana. Não, era a gestão de sistemas produtivos. É um braço da logística. Um braço da logística, né? Uma coisa tão, né? E aí ficou eu e a Renata. Aí, uma das matérias que a gente tinha que fazer, o professor simplesmente vira do nada e fala assim, pra passar na minha matéria, vocês já fizeram no mestrado o artigo, publicaram no congresso da USP, no congresso da FGV, agora pra passar na minha matéria você tem que fazer um artigo pra publicar internacional. Aí bateu o desespero, porque eu tinha 0 inglês, né? The books on the table, nem conseguia. E desespero, eu falei, tá, e agora? Socorro Deus. Não, como tradutor, era muito ruim. E aí a gente fez uma força-tarefa, todo mundo foi coautor dos artigos de todo mundo. Legal. E alguns colegas de mestrado já eram empresários, já tinham inglês na ponta da língua. Um era professor de inglês, o outro tinha um filho que dava aula de inglês. Então, eles traduziram, a gente submeteu, porque se não tivesse um publicado, não passava na matéria do professor. E na época eu xinguei, me revoltei e tal, mas era a regra e isso me botou numa fogueira que me deu uma experiência de vida assim incrível. Por quê? Dos 8 artigos que a gente escreveu, os 8 foram aprovados. E aí o professor ficou tão feliz que ele deu parabéns e tal, no almoço, aí ele falou, agora eu preciso saber quem vai. Aí eu, quem vai pra onde, né? Tava eu, a Renata, minha amiga e todos os meninos. Aí falou, quem vai? Porque se tiver o congresso na USP, vocês tiveram que apresentar, se tiver não sei aonde, agora alguém tem que ir lá. E o congresso era nos Estados Unidos. E aí a Renata começou, vamos amiga, vamos, não sei o que. Aí eu, amiga, você não tá entendendo. Eu não tenho nem passaporte. Eu não tenho nem inglês, sem condições, esquece. Eu não, tem um monte de gente. Ela, eu vou com um monte de homem, sabe? Então a gente percebe que isso ainda limita é um lugar seguro, né? Se a menina entra numa turma que só tem homem, ela pode ter N gatilhos, ela pode ter N
traumas ali que vai inibir, entendeu? Como aluna. Eu acho que a discussão, ela é muito profunda, né? Então, é muito engraçado porque eu escrevi o Lendárias em fevereiro. Em março eu soube que eu tinha ganho uma bolsa de estudos para... Foi em março. Em março eu soube da bolsa de estudos de Londres, que era para estudar gênero na London School of Economics, com 50 líderes ao redor do mundo, só mulheres. Aí eram executivas, aí já uma bolha um pouquinho mais fechada, né? Puta, muita executiva que tá longe na carreira, mas foram 11 mil mulheres. Nossa. Assim, 50 foram escolhidas entre 11 mil, né? E eu tava... Uma semana antes de embarcar para Londres, eu soube da segunda bolsa, que também tinha relação com gênero, só que aí com impacto social. Uma era gênero e liderança pelo Santander, e a outra é gênero e impacto social pela ExxonMobil, né? Então, eu estava prestes a embarcar para uma e foi para outra. E aí, assim, muitas coisas interessantes permearam, porque assim, eu não posso, sou especialista em gênero, mas eu tenho 120 horas em sala de aula fora do Brasil estudando gênero, né? Isso é uma puta bagagem, puta peso. Sim. Em Londres, eram 50 mulheres, se eu não me engano, eram 15 países, alguma coisa assim. Não sei se estou falando besteira, mas era onde o Santander tem operação, né? E em Washington, eram 17 mulheres, 14 países. Só que em Londres, tinha 2 mulheres negras, as 2 brasileiras. Em Washington, eu era a pessoa mais branca da sala. Nossa... Então, assim, não tinha ninguém que tinha olho claro na sala, só eu. Então, foram 2 experiências totalmente diferentes. E aí, por que eu contextualizei isso? Porque isso que você tá falando do vamos comigo, da confiança, do lugar seguro, é um problema que a gente acha que é a América Latina, etc., mas ele é muito universal. E a falta de confiança que as mulheres têm é o que impede... Né, não termos 30%, 40% da turma. Tem um problema de confiança sério, que começa a declinar a partir dos 9 anos de idade. Você tem filha menina, né? A partir dos 9 anos, não sei quantos ela tem, mas assim, a partir dos 9 anos de idade, é importante observar esse comportamento, porque é um declínio muito grande, onde a mulher começa a ser submetida a estereótipos, a julgamentos do corpo, e às vezes é a própria família que faz isso de maneira totalmente involuntária, totalmente sem querer, porque é um problema estrutural, né? Então, assim, eu não tenho uma visão... talvez essa coisa, de neutralidade de gênero, etc. Acho que a gente tem muita discussão, acho que a gente tá muito... tem muita coisa pra ver antes disso. Cara, e a gente tá muito ainda numa fase onde a gente precisa entender os acessos iguais. Antes de ficar falando de precisa de ação afirmativa, né? De gênero, e isso apareceu muito no Lendárias, né? Porque embora a gente tivesse... mulheres mais velhas dizendo, não, ser mulher pra mim não influenciou em nada. Eu não acredito em lei de cotas. Tem tudo isso aparecendo no Lendárias. Mas a gente vê que as mais jovens já percebem que se não tiver isso, não tem oportunidade igual pra todas. Não tem. Então, é um problema universal. A gente não pode achar que é o Brasil, que é santo, etc. A falta de confiança é um problema universal de acesso. E no fim das contas é isso que a gente tem que atacar. É assim, os homens criarem ambientes em sala de aula, em empresas mais seguros para as mulheres. Não, e às vezes a gente como mulher faz isso, né? Eu já fui dura com um monte de mulher na minha carreira. Tem umas primeiras, não tem. Mas assim, já fui muito dura, entendeu? A gente também permeia uma cultura, às vezes, entre as próprias mulheres que é horrorosa, de cobrança. Você já foi dura, mas você também já foi inspiração milhares de vezes. E no Lendárias, de novo, eu vou voltar pro Lendárias, porque a gente tá falando sobre isso. A gente viu também muitas falando que se espelhavam em mulheres e que queriam ser espelho para outras, né? Por exemplo, a Daniela, como é o nome dela? Da DP World? Daniela Zicari. Ela é uma alta executiva da DP World, já trabalhou em vários países do mundo. E ela fala que quando ela vê uma mulher, né? Quando ela tem um programa de você trabalhar junto com pessoas em outros setores, né? E aí ela fala que ela trabalha junto com homens e mulheres, mas quando ela tá com uma mulher, ela sente mais ainda a responsabilidade e a missão de ser a sombra dela, de aconselhar, de guiar, então, tipo, essa mulher que é incentivar, essa mulher que que realmente dá a mão pra outra, né? E que
precisa estar no porto, precisa estar em todos os lugares que a gente quer ocupar, E né? às vezes ela tem todas as qualificações como um homem. Às vezes ela tem mais. Às vezes ela tem mais. Exatamente. Às vezes ela tem mais. olha e ela acha que é menos. Que ela, não. Se não tiver alguém pra falar, você consegue. Se não fosse minha amiga pra me encher o saco, sozinha, exato. eu não teria parcelado o rim e ido pros Estados Unidos. E o congresso, gente, era em Orlando. O que tem em Orlando? Cara? Não. Eu jamais imaginei na minha vida ir pra Disney. E tipo assim, o congresso era 3 dias. Um dia que sobrou, né? Parcelei mais um pouquinho, 12 vezes sem juros e fui na Disney. Tipo assim, então, são experiências Os acessos, né? Assim, Exato. Você se jogar, você falar, foda-se, Porque alguém eu vou. falou, você consegue? Exato. Por que não? Vamos, eu te ajudo. Vamos comigo. Não, Isso é diferente. Eu sempre gosto de contar. Eu fiz uma viagem há 10 anos atrás, em 2014, que foi a primeira viagem que eu fiz sozinha fora do país. Então, assim, eu subi a serra chorando, porque eu não queria ter ido sozinha. Eu queria que o marido tivesse ido comigo, né? Assim, querendo não, uma segurança. Você vai pra outro país, cara. Nova York é uma cidade, maravilhoso, brasileiro. É uma cidade perigosa pra cacete, né? Assim, ninguém vai te matar ali pra pegar o teu iPhone, mas, cara, é uma cidade que a mulher se sente vulnerável ali. Então eu fui sozinha, eu não queria. Gente, foi a viagem mais transformadora da minha vida. E que bom que meu marido falou, vai, caralho. Mas né? aí também você, tipo, lá não é mais inseguro do que aqui, pô. Cara, se você já tá acostumada aqui... Eu vou te falar... Não, mas é lógico. Da viagem. Eu concordo, tá em outro país, outro mas idioma, assim, é claro. Eu fui pra lá, claro eu fui pra lá em outubro de eu acabei de Washington, fiz exatamente o que você fez com a Disney. Já que eu tô aqui do lado, entendeu? Eu vou. E, eu conheço muito bem Nova York, eu já fui 13 vezes? Eu acho que é isso. Eu fui um monte de vezes pra lá. Eu sou viciada mesmo. A gente já percebeu. Eu gosto de estudar a cidade, né? Literalmente. Mas eu fui parar num gueto, que eu nunca senti um medo tão grande. É mesmo? E nós mulheres estamos aqui. sempre com medo, viu, Ricardo? Cara, mas assim... A gente tá em medo constante. Eu acho que se eu tivesse, sei lá, né, num bairro mais afastado de Santos, naquela hora da noite eu não teria sentido tanto medo quanto eu senti. E assim... Em tese, seguro, mas, cara, a gente acha que a gente tem problema com pessoas em situação de rua aqui, a gente tem, de fato, Nova York, a gente tem 100 mil pessoas morando na rua agora. A gente tem... aqui é um adendo total, tá? Em 2017 eu fui pra lá com uma grande amiga tal. Eu, pra matar as saudades, né, dessa viagem, desse hotel, passei na frente. O hotel, que era um hotel 4 estrelas, maravilhoso, grande, quarto com 2 banheiros, não existe isso. Nossa. E sofá em Nova York não existe isso. Sabe o que virou? Migrant housing. Exatamente. Pros imigrantes por conta do problema que eles estão lá. Tem vários estados que mandam pra lá, não é isso? Eles mandam ônibus. E a cidade precisa acolher. Então, o que a cidade fez? Virou pro dono do hotel e falou: eu quero o prédio inteiro. Eu pago a conta, relaxa. Gente, é um prédio inteiro na 7ª Avenida, numa localização do lado da Times Square. É um lugar mas que ele não... falou que ele paga a conta porque não é com o dinheiro dele, né? Com dos contribuintes, né? Mas... Putz, meu... Mas aí aquela coisa, né, Ricardo, do Estado... outra discussão. Se ele não resolve, eles ficam na rua, vai incomodar outras pessoas. Exato. Vai e ter assim, outras... eu tô lendo um livro que eu tô amando, que é o Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, que é uma economista italiana. E assim... Meu, me fez repensar esse tipo de fala minha, que eu sempre falei muito isso. Fala, cara, o Estado, ele tem que resolver problemas. Ele não pode ser deficitário, é óbvio. Mas ele precisa resolver problemas e a gente... Aí eu já tô falando um pouquinho de inovação, fugindo um pouco do tema. Mas nesse livro da Mariana, eu fiquei assim, bugada, minha cabeça bugou. Quando ela fala que todo mundo endeusa a iniciativa privada através da figura do Steve Jobs, que é o gênio que inventou o iPhone. Aí ela fez uma pesquisa gigantesca e ela descobriu assim, ó... Tal tecnologia, e ela lista várias, tá? Várias, não são poucas. Que o Steve Jobs, por ser uma mente criativa e não inovadora, porque ele juntou várias coisas, né? Uma mente criativa, ele juntou várias tecnologias que foram financiadas pelo Estado americano. Então, sem o Estado americano ter perdido anos e anos de grana para desenvolver as tecnologias de base muito encomendadas pela indústria bélica, né, e militar, o Steve Jobs não teria inventado o iPhone. Só pra gente então, exemplificar, cara, a gente tá falando do GPS, né? Exato, reconhecimento facial, e etc. mensagem instantânea. Então ela traz essa coisa dessa mudança de paradigma. E eu ouvi isso, não tenho lugar de falar nenhum,
tá fogo contratar pessoas lá nos Estados Unidos por uma série de razões, né? Então, a questão dos imigrantes resolve um problema de mão de obra que os caras têm, se for pensar. Ninguém é bonzinho, né? Assim, Não, mas tem. É que assim, é um limiar difícil de. Sim. Né, de e não é controlar, binário, né? Não é binário, assim. Porque, assim, Muitas variáveis. o Estado, ele tá aí, ele é necessário, precisa dele. Mas, geralmente, ele gasta mais do que deve, né? Ele não é eficiente no gasto, né? Porque é o dinheiro dos outros, né, que está sendo gasto. É claro que eles fazem tudo juntos, né? Tem guerra também, porque também... Eu acho que a gente não deve desassociar tanto assim o Estado da iniciativa privada. Exatamente. Às vezes parece que a gente está falando assim, o empresário e o... tipo, então o político é melhor que o empresário. Não, o empresário é brasileiro. É brasileiro também, pô. Tem os interesses... Um precisa do outro. Né? Tem os interesses pessoais? Lógico. Né? Tem agenda. Mas tem os interesses coletivos? Lógico. Né? Assim, você é empresária, eu sou empresária, a gente mora aqui em Santos, você quer ter uma cidade segura. Lógico, exatamente. Se você puder fazer e eu quero ter gente competente trabalhando pra mim, lógico, entendeu? Lógico. Toda vez que fala assim, não, vai receber um político, não, você tem que ter um ritual. Eu falo, não tem que ter ritual nenhum, cara, quem paga o salário desse cara sou eu. Todo mundo. Assim, eu sou super... Todo mundo a gente tem que, okay, né? tem Exatamente. que unificar mais as coisas assim. Deixar a responsabilidade toda pro Estado é ruim, né? É lógico, o Estado tem que concordo totalmente. resolver? Tem, mas ele tem que resolver sozinho? É perigoso, que nem esse caso mesmo, né? Será que foi o melhor custo-benefício isso? Não sei. Do Migrant Housing? De pegar um hotel caro e tal, e não sei o que lá. Será que não rola, às vezes, um interesse? Pô, esse hotel tava já meio... Vamos lá, de quem é esse hotel? Do meu amigo aqui. Como a gente sabe que acontece em alguns imóveis aqui? A gente sabe. O governo vai lá, aluga caro, né? E tá resolvido o problema. Mas né? eu acho, assim, de verdade, e eu não vanglorizo o americano, não. Mas eu acho que os caras têm um nível de eficiência e eles são tão cartesianos e sem essa emoção e pragmáticos, que esse tipo de conversa é muito latino-americano, né? E eu não tô sendo vira-lata aqui não, né? Mas assim, cara, o americano se ligou, não faz sentido nenhum isso aqui na conta, tal, submete para um comitê, acabou, assim, é cartesiano, assim, é outro bicho, assim. Eu fui fazer um pitch em Nova York em 2022, o que eu sofri, porque você não pode contar história, basicamente. Você tem que... apresentar dados, direto dados e pá. É assim, outra cultura. É outra que a gente gosta de conversar. Explicar o porquê, o propósito, a gente paixão. sempre tem que explicar o contexto amplo pra chegar no entendimento. Cara, não, eu sou baixo contexto, me explica. Chega aí onde você quer chegar e acabou. Se for só bullet points, pra ele tá melhor, né? Tá tudo bem. E tem algumas coisas que realmente a iniciativa privada não vai solucionar, né? Exato. Como a gente viu na época da vacina. Se não tem uma coisa mais... uma organização muito maior, né? Unindo iniciativa privada e governo, os brasileiros não iam estar vacinados. Né? E a coisa acho que a Luísa Trajano tem um papel aí curioso, né? Porque a Luísa Trajano começou a bombar, né? No negócio de todos os brasileiros vacinados até setembro de 2021. Então, de uma maneira partidária, Exato. ela começou a meter a louca. Exatamente. Fazer porque campanha. Pra ela, pro negócio dela era importante Exato, que todo mundo tivesse vacinado. Né? Não, pra todo mundo. Mas, assim, por isso é que eu acho que a gente tem que deixar a coisa mais unificada. Porque o papel do governo é articular essas coisas. Porque também precisou da iniciativa privada para pesquisar. Tem o interesse financeiro de vender vacina, que estimulou a pesquisa e tudo mais. E o governo tem aquele que articula e tal, né? E o governo tem que ser humilde de falar, eu não sei fazer isso. Vamos colocar na mão da iniciativa privada, porque eu não sei fazer. E o melhor governo que tem é aquele que atrapalha menos, né? Então, muitas vezes, quando o governo quer... Às vezes o governo, em vez de articular, ele quer fazer. E é aí que eu acho que ele gasta muito mais do que deveria. Eu fui nessa mesma viagem, uma viagem eu faço 100 coisas, né, gente? Assim, nessa mesma viagem, eu fui para um evento de inovação e cidades, chamado... Em Nova York. Chamado World City. E aí, um monte de palestra. Teve uma palestra de uma mulher que eu fiquei muito em choque, assim, que também eu fiquei avaliando muito a Prefeitura de Santos em cima disso, né? Que a mulher falou assim, cara, o governo americano, né, seja na municipalidade, né, ou federal, eles queriam ser builders.
Então, assim, vamos resolver, vamos construir, né? Ou seja, eles queriam ter a cabeça de builder. Hoje, eles já se entendem como inductors, né? Então, eles são muito mais indutores do que builders, né? Essa é uma puta lição que a gente tem que olhar para os Estados Unidos e falar, cara, o governo tem que ser indutor. Tem que oferecer todas as acredito muito favoráveis. nisso. Eu acredito tá muito falando, nisso. né? O governo tem que ser articulador. Mas não só articulador, tem que ser indutor. Indutor. Assim, você vai precisar botar dinheiro na mão da iniciativa privada para esse projeto sair do papel? Bota dinheiro na mão da iniciativa privada com regras extremamente claras. E sem essa coisa, tenho que licitar. Não, cara, tem coisa de tecnologia e inovação que não vai licitar porra nenhuma. Que não dá pra esperar, né? Que não dá pra esperar. Que você tem que ter as regras do jogo claras e mecanismos, né? O Promicult quais são os mecanismos de inovação? A gente podia ter, fica aí dica, Prefeitura de Santos, vamos criar uma lei de renúncia fiscal, incentivo fiscal para inovação? Já tem, né? Já tem. Não, quais? A lei do bem? Tu não sabe a história. A T2S ficava na Praia Grande. Por quê? Porque a maioria dos funcionários vivia na Praia Grande. Tá bom. E eu e o Rodrigo, meu sócio, a gente vive aqui em Santos, né? Mas é contra fluxo, a gente não pega trânsito. Então a gente decidiu fazer a empresa lá para os funcionários moram perto, tal. A gente também dava aula ali perto, então aproveitava. Tava todo mundo feliz. A gente sempre foi filiado do Parque Tecnológico. E um belo dia, um dos secretários falou, vocês têm que vir para Santos e tal, não sei o que lá, tem uma lei da inovação, mandou o link da lei. E a T2S planejou, descobriu que em setembro a gente entrava com a papelada para conseguir incentivo fiscal no IPTU e no ISS. E a gente ainda tinha os locais onde a empresa precisava ficar. Um dos motivos pela qual a gente veio aqui para o centro. Também porque a barquinha aqui em frente leva a gente... às vezes a gente precisa ir até o terminal. E aqui a barquinha aqui em frente... O posicionamento também não é tão ruim. Não. E a gente escolheu vir para cá e tal. Alugou sala, reformou, papapá. Entrou com a papelada. Negou porque era Simples Nacional ainda na época, né? Você tá brincando. Só lucro real. Que empresa... Não, de serviço... empresa de serviço, de tecnologia... que tá começando... Vocês não têm benefício? Não, que tá começando, que tá precisando do... Não, você tá brincando, vocês não têm benefício? Não, e a lei existe. É por isso que eu digo, o governo bom é o governo que não atrapalha. Então, mas assim, Ricardo, né? Assim, se fosse comigo, bicho. Mas é. Se fosse comigo, bicho. Já esperneei, mas o governo é pior brigar. Então, assim, eu brigo até... assim, entendo que é pior brigar, mas eu acho que a gente tá num momento, né, que digamos assim, o governo tá um pouquinho mais humilde agora, né? Eles estão entendendo que eles precisam... Inclusive, a gente reabriu o processo. Precisa pela Eduardo Bittencourt. Eu vou mandar esse trecho dessa história pra você, amada. Inclusive, já conversei com ele pra ele vir pra cá, não consegui Eduardo, você venha pra cá. O Ricardo vai contar essa história de novo aqui, mas venha preparado pra dar uma boa notícia. Ele já sabe que o Rezende do Parque Tecnológico é um que é indignado com essa história aí. Não, imagino, o Rezende é um fofo. Ajudando a articular. Há quanto tempo isso? Desde que a gente mudou, foi em 2019. Já estava instalado, ou seja, voltar, né? Só 5 anos, só meia década. Ainda se lascou, porque a pandemia, né? Porque a gente reformou a sala, tal, não sei o que lá. Aí passou 5 meses, começou a pandemia, todo mundo remoto até hoje, a maioria, né? Gente, mas assim, é sério, essa é uma história triste. É o anti-case. É uma frustração. É pra pegar ódio mortal de governo. Não, mas é mesmo. Não, mas é mesmo. Mas assim, por exemplo, agora existe uma agenda muito importante da prefeitura para a reocupação do centro histórico, né? Revitalização, porque aqui tem vida. Isso reocupar, né? Assim. Inclusive, esse tipo de coisa, não só incentivo fiscal, qualquer tipo de apoio, né? As prefeituras, elas deviam ir buscar as iniciativas de startup, de empresários que estão começando. É isso que é ser indutor. Nem é o caso da T2S, né? Eu diria assim, hoje a gente não precisa disso. Mas quando a gente começou, a gente precisava e não tinha. Vocês também, quando começaram, precisam e não tem. Como a iniciativa de vocês da Lendárias Portuárias. Precisava e teve e conseguiu.
Mas conseguiu mais, né? Não é só renúncia fiscal. Mas vocês que tiveram que ir atrás, não é? Não, e assim, e só conseguiu porque o Juice tem audiência, já tem marca, já tem o nome. Tem porque você já tem relacionamento. Exatamente. E, assim, imagina que a pessoa só tem papel e um sonho. Mas assim, não, e quem tá começando, né? Sim. Então, assim, os governos, né, especialmente as prefeituras, elas deviam buscar as pessoas talentosas, identificar as pessoas talentosas e oferecer as ajudas que elas precisam. Então, vamos falar de Nova York de novo, gente? Vamos falar de Nova York de novo? Eu fui porque fui no Departamento de Desenvolvimento Econômico da cidade, assim. Eu vou longe, tá, gente? Eu vou lá. Eu puxo o fio e vou. Uma coisa que eu vi me deixou impressionada, eles mostraram todo o plano de visão de longo prazo. O posicionamento dos caras, uma reunião, sala com 20 cadeiras, sabe aquela sala de reunião com 20 cadeiras eternas, assim? Eles mostrando a apresentação para um grupo de startups lá. Eles falam assim, seremos o maior ecossistema de inovação dos Estados Unidos. Não é estamos tentando ser, talvez a gente seja. Seremos. É questão de tempo. Tipo o Google, né? A missão é organizar a informação. Exatamente. Caramba. Seremos o maior ecossistema de inovação dos Estados Unidos. Eles têm. Eu falei isso pro Eduardo. O Eduardo não tinha assumido o parque tecnológico. Eu falei isso. Falei, cara, essa ideia é uma coisa que o Santos tem que fazer, tem que fazer. E não tinha nada do que estava acontecendo. Tá acontecendo hoje, estava acontecendo, né? A gente tá aí com o Santos Summit pra acontecer. Cara, tava muito mais embrionário. Eu falei, Edu, a cidade tem que ter um fundo municipal pra botar dinheiro em startup. Não é ajudar, é botar dinheiro. Bota 50 pau numa startup. Não, e assim, bota 50 não precisa conto. nem ser dinheiro público, é só articular, buscar os empresários e falar, monta um fundo. É o que eu tô falando, monta um fundo. Então eles têm um exatamente. fundo. New York Ventures, isso existe, já tá acontecendo. Olha. Se você quiser ir pra lá, eles falam assim, imposto zerado por 10 anos, tá? Não é vai reduzir de 3 para 1. É imposto zerado por 10 anos. Tem critério. Por quê? Qual é o medo desses caras? O medo desses caras é perder os cérebros. Eles batem no peito e falam, nós temos 8 milhões de pessoas aqui, 33% é high educated. Então, assim, é isso que faz os caras. Sim. Vamos falar disso em Santos? Vamos falar disso em Santos? A pessoa se forma, vai embora. As pessoas Exato. se formam, vão São embora, Paulo. né? Assim, especialmente a galera de tecnologia, super assediada. Agora, com o trabalho, estamos deslocalizados, né? Com o trabalho remoto, ela pode trabalhar para qualquer empresa. Então, assim, a Isso. pessoa fica aqui beneficiando da economia local, mas tá trabalhando para uma empresa de Trabalhando fora. pra Então, fora. é com isso que a cidade tem que se preocupar. Exato. Né? E quais são as Exatamente. condições para que isso aconteça? É que a T2S cresça, que a Mucutu cresça, que a MKT cresça, que o Juice Hub cresça, que o Parque Tecnológico de fato seja um projeto importante para a cidade e que não pode virar um projeto de governo. Tem que Exato. virar uma visão pauta e um da pacto de cidade. Que Exato. foi o que Porto Alegre fez. Porto Alegre passou. Tô falando de outra cidade, tá, gente? Só Santos e Nova York. Não, Porto Alegre fez exatamente isso. Em 5 anos, os caras conseguiram montar o terceiro maior ecossistema de inovação do país. Uau. Em 5 anos. Eles não estão do ladinho de São Paulo, igual a gente, Aham. super privilegiado. Sim. Eles conseguiram. E o problema deles é que os cérebros iam para São Paulo, tá? Nasce dessa premissa. Tá Então, vendo? para mim, é isso. E, de Exato. novo, ser um território mais estimulante para as Empresas ficarem. mulheres ocuparem essas posições que têm alta renda, né? Alto poder econômico. Porque a diversidade é bom pra todo mundo. Exatamente. exatamente. Todo mundo evolui. Exatamente. Meninas, eu ficaria mais 3 dias aqui conversando com vocês. Mas, infelizmente, temos que caminhar para o final. Eu não queria. Nós Mas, mergulhamos enfim, nesse assunto, né? né? Literalmente, Mergulharemos. né? Se você tá gostando do papo, comenta aqui pra gente, de repente, fazer a parte 2. De repente, fazer uma pauta focada num Assistam Lendárias e específico, Portuárias né? no canal do Juice Sigam, Santos. assistam. Mas a gente não pode encerrar sem fazer a última pergunta que a Ai, gente faz meu pra Deus. todos os convidados Tá e bom, convidadas, tá bom. tá? Quando são homens, a gente faz aí, ó, será que vai ter uma polêmica? Quando são homens, a gente fala assim, quem é você de bermuda e chinelo? No Tá. caso das meninas, eu costumo falar, quem é você de rasteirinha e canga? E canga, olha, biquíni, Ó, biquíni, adoramos. Ó, maiô, Exatamente. né? Quem são vocês fora do lado profissional? O que vocês gostam de fazer nas horas vagas? Quem Vai, começa? Flávia, quem começa? Gente, que resposta. Eu sou mãe da Filipa, uma menina que eu tô criando aí pra ter alta performance também, né? Eu amo pedalar na praia Que e legal. pegar minha bike, ouvir música, Se combina. enfim. Acho comer que é pão de isso. cará. Pão de cará, exatamente. Ai, comer bem, né? Tomar uma caipirinha. Isso que eu gosto de fazer. Eu acho que é isso. Eu sou uma apaixonada por Santos, né? Curtir a cidade de bicicletinha com a filha. Eu sou apaixonada por essa Que legal. cidade. Quantos anos ela tem? Agora ela tá com 11 anos. 11 aninhos. O Juice é mais velho que ela.
É o irmão mais É o velho. irmão mais velho, né? Mas eu acho que quem a gente é, né? Tipo, fora o nosso trabalho, no nosso caso, né? Tem muito... Não dá pra dissociar. Porque tudo que a gente faz também Tá integrado. Tá muito junto e o nosso trabalho é a nossa vida é o nosso trabalho. E não de uma forma pejorativa, né? Mas de uma forma em que a gente sente que tem um significado, que tem um motivo pra ser assim. E de um jeito que completa a gente, né? Nosso escritório é na praia, estamos sempre na Sempre área. É isso. É, exatamente. E tu, Lud? Cara, eu acho que eu sou um átomo, assim, né? Eu acho que eu sou um ser criativo. Pela resposta já Acho que fica alguns claro. Eu acho que eu sou um ser criativo por natureza, assim. Então, eu amo trabalhar e as pessoas acham isso, às vezes, engraçado, né? Curioso. Workaholic, não tem vida. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Que discurso cafona. Ai, gente, né? a gente work hard e play hard. Play né, hard Lud? pra caramba, Pra né? caramba. Então, assim, todas as minhas expressões, elas são criativas, né? Então, o que eu faço é criativo. Eu não sei dissociar exatamente quais são meus hobbies e meu trabalho, cara. Eu desenho, eu pinto, eu gosto de ler, eu amo estudar. Eu sou uma estudante compulsiva, mas, cara, passei o raio do carnaval sem abrir o computador, entendeu? Lendo pra cacete, mas sem abrir o computador. E, assim, eu acho que meu principal hobby é usufruir da cidade mesmo, né? E viajar. E viajar, é muito verdade. cara. Quando a gente sai desse personagem, né, Lud, Flávia, a gente começa a arejar as ideias e enxergar a nossa cidade e as outras cidades que a gente vai de uma maneira muito diferente, né? De uma maneira... como que eu posso levar isso pra minha cidade? Eu, por exemplo, gosto muito de ir pro Rio de Janeiro. Tenho muitas amigas lá. E é muito louco porque a Lud sempre recebe mensagens minhas. Caraca, vi isso aqui. Como é que a gente pode fazer isso em Santos? Tiro foto de várias coisas. Porque, tipo, você vai pra passear, mas você tá absorvendo um estilo de vida, uma cidade... que você pode emular, ideias que você pode trazer pra sua cidade. E Então, as ideias vêm nesses momentos. vem nesses momentos de diversão, tipo... É bem eu isso. Eu gosto muito. Eu tava ano passado no evento de criatividade do Juicy e teve a palestra da... Eu esqueci o nome dela, me perdoa. Fala que a médica, que fala Andréia do caos. Andréia maravilhosa, beijo. Andréia Loures Vale, médica. E eu Andréia usei Loures a palestra dela na íntegra, porque vocês deixaram disponível no YouTube, Sim. né? Graças a Deus. Para os alunos que não puderam estar lá, porque eu tava com a disciplina de criatividade e inovação na Que FATEC. legal. E aí eu falei, gente, porque ela fala exatamente daquele mito ela da vai criança. amar disso, gente. Vou dar um áudio pra ela quando sair sim, daqui. por favor. Ela vai amar. Eu dei como atividade pra eles amaram a palestra. Que legal. E assim, ficou 30 minutos. Meu, que né? A cabeça da Sim. galera, ela mexeu com muita coisa. E a gente fala que criança é criativa, Sim. e ela falou, isso é um mito. O adulto é mais criativo, porque criatividade envolve repertório. E é isso que eles falaram. Quando você viaja para outro lugar, isso você observa é coisas. E aí você conecta, você combina. A você criança fala, é "Putz, isso aqui." imaginativa. Esse é o Exato. ponto. Ela consegue imaginar Exatamente. talvez mais que a gente. A Menos gente é mais amarras, criativo né? porque criatividade é juntar as Elas duas não têm coisas. as ferramentas ainda. Exato. Isso, Mas exatamente. é uma confusão, né? O pessoal confunde Exato. imaginação com criatividade. E é totalmente diferente. Então né? precisa de... É aquilo, a diversidade de novo, né? Mulheres no Porto, inclusão, etc, etc. Porque quanto mais do diferente, mais todo mundo aprende, evolui e todo mundo sai ganhando com isso. Exatamente isso. né? Todo mundo sai ganhando. Inclusive a economia, né, Exatamente. Peixinho? Que a gente tá aqui pra ganhar dinheiro. Eu acho que as mulheres às vezes têm muito esse pudor. Tem Ai, não, medo eu não de sei cobrar. me vender. Não, É. gente. Eu cobro e eu cobro Sim. caro Exato. e eu tô aqui pra ganhar Não. dinheiro porque eu quero viajar. A Ana Fontes publicou outro dia. Viu que ela falou... Sim. Que ela pediu pra pessoa falar de orçamento, e aí os homens um valor X, e todas as mulheres que mandaram, e foi curiosamente 50% do que ela recebeu era homem, 50% que ela recebeu era mulher. Todas as mulheres com valores abaixo do que os homens, Isso. e isso ainda é bem meio normal. que E às pedindo vezes pedindo desculpa, desculpas né? pelos Isso. valores, Desculpas, e negocia, Isso. e os homens firmes no preço deles. Né? Então essa Exatamente. questão do, Você que vai de chamar valorizar. alguém no Dia da Mulher aí pra palestrar, paga cachê, viu? Exatamente. E não chama só no Dia da Mulher, não chama só em março, não. Por favor. Março nossa agenda é lotada. Aham. Mas não Inclusive, chama só e em o resto março, do ano, né? né? Eu inclusive, cobro caro e entrego, tá? Só queria dizer isso. Meninas, com essa encerramos. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada Amei. pelo convite, gente. Foi Gente, ótimo. venham gravar aqui quando eles convidarem vocês, porque assim, a estrutura de podcast aqui sou impactadíssima, tá, galera? Então venham, não recusem esses convites, Ai, tá? sim, E a olha. gente vai chamar o Glaucus aqui, porque ele é um cara que tem muita coisa legal Por pra falar. favor.
Da revitalização. Da revitalização. Se vocês quiserem, vem junto, tá? Show de bola. Então, com essa nos despedimos. Sigam o Juicy Hub e assistam Lendários e Portuários também, tá bom, gente? Obrigada. Até.